Não, se ficar lá no computador, lá não vai. Não, fico aqui. Você fica me excluído. Não, isso não tem jeito nenhum. Não, estava discutindo comunidade. Então... Em algum momento só começar e eu acho. É certo. Eu vou estar lá no programa, já. Já está retomada? Eu acho que tem bateria ainda, só se bater o desespero, tá? Eu deixei carregando em casa. Já está lá? Está gravando, já está. Bom dia. Ok, lá. Bom dia, gente. Vocês nos ouvem? Deixa eu ver a primeira que está lá, que me parece. Suane, só responda para mim. Vocês estão nos Estamos ouvindo? ouvindo, sim. Então, olá, bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia, Suane. Deixa eu ver aqui, eu consigo criar. A doutora Ana está ali também. Doutora Ana, a doutora trouxe vai trazer alguma apresentação, doutora? Sem áudio. Está sem áudio. Tudo bem? Sem áudio, doutora Ana. Bom dia para todo mundo, né? Eu trouxe hoje a doutora Fernanda, que ela é uma das responsáveis pelo nosso ambulatório aqui no CENEP, das transtornos do espectro autista. Doutora Fernanda Freire. Doutora Fernanda, bem-vinda. A doutora vai apresentar alguma coisa, doutora Ana, não? Não foi pedido, eu apenas passei 2 artigos para o Laire. Tá, eu vou colocar os artigos, eu recebi os artigos, vou colocar no grupo daí, para o pessoal poder acompanhar, tá? Então, deixa eu ver, a Ali depois só passe ali para eu ver quem eu consigo enxergar. Antes disso, como tem gente nova, eu acho que a Fernanda está ali, eu não consigo ver se tem mais alguém novo, eu vou fazer como a gente sempre começa, cada um se apresenta só rapidamente, só diz o nome e o órgão ao qual pertence, tá certo? Então, para quem não me conhece, sou a Luciana, sou juíza federal aqui em Curitiba e coordeno o Comitê Executivo da Saúde do CNJ aqui no Paraná. Doutora Amanda. Sou Amanda Bueno, eu sou analista do comportamento, trabalho com ABA, tenho mestrado em ABA na Florida Institute of Technology e vou iniciar meu doutorado em saúde integrada na Cummings Institute. Bom dia, meu nome é Fernanda, sou farmacêutica da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, trabalho com o CMEPAR. Doutora Sobânia. Luiz Carlos Sobânia, médico, representando o Conselho Regional de Medicina do Paraná. Doutora Renata. Renata, pela Procuradoria Municipal de Quatro Barras. Ricardo, juiz federal da área criminal, pai de um filho autista. Renata Fará, advogada, Conselho Estadual da OAB. E quem está lá? Suane. Bom dia, Suane Oliveira, juíza federal em Cascavel e coordenadora do Comitê Regional de Saúde aqui do Oeste. Gisele. Bom dia, Gisele Lemke, juíza federal em Curitiba. Débora. Bom dia, me chamo Débora, sou psicóloga da Divisão da Pessoa com Deficiência. Eu vou justificar já a ausência da Aline, que ela está de férias, e eu vou estar representando a divisão nessa reunião. Bem-vinda, Débora. Obrigada. Adriana. Adriana Alcântara, advogada da Comissão de Saúde da OAB. Bom dia. Angelica, só você e você, meu pai? Bom dia, estou só eu, que a Fer já está aí com vocês. Eu sou a Margeli, eu sou farmacêutica, atualmente na direção do CEMEPAR. Doutora Ana, eu sei que eu já falei contigo, mas como chegou mais gente, então, se puderem novamente as duas se apresentar. Ana Cripa, eu sou neurologista e professora da UFPR. Meu nome é Fernanda, sou neurologista infantil, sou responsável, junto com o Dr. Sérgio Antoniucci, pelo ambulatório de transtorno do espectro autista, aqui do Hospital de Clínicas. Sou mestre em saúde da criança e do adolescente e agora faço doutorado também na área de neurodesenvolvimento. Além disso, eu participo do núcleo de apoio técnico aqui do Hospital de Clínicas. Mais uma vez, bem-vinda, doutora Fernanda. Tônia? Sou Tônia Grunwald, advogada da Comissão da Pessoa com Deficiência, Previdência e Saúde, OAB Paraná. Márcia? Bom dia a todos. César, Judicialização da Saúde. Paula? Bom dia a todos. Eu sou Paula, sou servidora da Justiça Federal e sou mãe de uma criança autista. Bem-vinda mais uma vez, Paula. Obrigada, Luciana. Vamos começar, então. Amanda, começa contigo? Joga lá a apresentação, Ali.
Eu trouxe uma apresentação bem breve para falar de 3 tópicos dos 4 que foram enviados, tá? E a gente vai falar um pouco sobre tratamentos que são previstos, prescritos para autismo, mas a gente vai falar da base em evidência deles. A gente vai separar os que têm uma base em evidência sólida daqueles que precisam ser mais pesquisados, têm alguma evidência, mas ainda não replicável o suficiente, e aqueles que já foram testados e a gente sabe que não funcionam, tá? Todos estão vendo a apresentação? Sim? Então tá. Então, pode passar. Aí é só uma tabela que a gente sempre fala do aumento de prevalência, e os dados de prevalência, preferencialmente, a gente busca, nesse momento, no site do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. A gente ainda não tem dados equivalentes aqui, então a gente adota essa prevalência para a população de cada região que a gente estuda. Então, em 2018, a gente estava com 1,44, saíram algumas pesquisas novas, com novas incidências, mas enquanto o site do Centro de Controle de Doenças não atualizar, a gente pode manter com essa. Pode passar. No primeiro encontro, a gente falou brevemente de não se preocupar só com o aumento da prevalência de autismo, mas sim levar em consideração as comorbidades. Então, às vezes, a gente enxerga essas crianças, adolescentes e adultos no sistema de forma separada. A gente pode enxergar alguém que tem uma deficiência intelectual e alguém que tem autismo, e, na verdade, essa pessoa tem ambos. Então, no nosso cadastro, por exemplo, no CIDORA, que é o nosso cadastro de doenças raras, a gente não consegue fazer o link da doença rara com uma incidência de autismo também. Então, isso é extremamente importante, porque se a gente não souber qual é a condição de base, o que mais é barreira no desenvolvimento dessa pessoa, você não consegue planejar o tratamento de forma adequada. Deixa eu passar. Tá? Então, quão comum é a gente levar isso em consideração? Dificilmente a gente leva isso em consideração se a gente trabalha diferentes áreas sem trabalhar de forma interdisciplinar. Então, o que é muito comum é que esses pacientes, independente da idade, recebam sessão de terapia ocupacional, sessão de psicologia ou algum trabalho comportamental, uma sessão de fonoaudiologia, e a gente torcer para que esses profissionais sentem para conversar em conjunto. Mas conversar e trocar figurinhas não caracterizam um trabalho interdisciplinar. Tá? Então, a gente tem que juntos trabalhar para diminuir as barreiras entre cada profissões, mesmo que às vezes os códigos de ética entrem em conflito. Pode passar. Com dados básicos, por volta de 70% das pessoas com autismo têm alguma comorbidade. A maior parte delas em outros transtornos do neurodesenvolvimento, então a gente entende que, sendo o TEA um transtorno de neurodesenvolvimento, ele compartilha o mecanismo fisiopatológico com os outros, tá? Mas aqui a gente encontra alguns erros, muitas vezes em laudos, independente da área, que venha da psicologia ou da medicina, às vezes tem alguns erros em laudos. Por exemplo, se a pessoa tem autismo e deficiência intelectual, ela não pode vir com um laudo escrito que ela também tem dislexia, descalculia e disgrafia, porque isso entra no espectro da deficiência intelectual. Então, esse é um dos erros mais comuns quando a gente recebe na clínica esse tipo de laudo. Transtornos psiquiátricos são cerca de 10% e eles são difíceis de serem diagnosticados, não só porque a gente tem poucos profissionais na área da psiquiatria infantil e da adolescência disponíveis, mas porque é muito comum que as pessoas com autismo não possam falar do que estão sentindo ou não consigam nomear seus sentimentos. Então, é muito difícil que você consiga perceber uma ciclagem de humor rápida. Você pode atribuir tudo isso a um comportamento de irritabilidade. E em termos neurológicos, a epilepsia é o mais comum, por volta de 30% dos casos de autismo têm alguma atividade epilética ou terão no futuro. E a gente tem algumas idades que isso preocupa mais, até os 5 anos e depois quando os hormônios da adolescência chegam. Tá? Então, uma pessoa que não tem atividade epilética nesse momento pode passar a ter no futuro, e isso impacta muito no prognóstico. Se a gente tem uma criança com epilepsia como comorbidade diagnosticada antes dos 5 anos, mesmo que ela tome medicamento neurolético e não tenha mais crises epiléticas detectáveis, isso impacta no neurodesenvolvimento, o que impacta de forma direta em aquisição de habilidades sociais. Então, estar livre de crises não faz com que o caminho corra naturalmente. Tá? E síndromes cromossômicas e genéticas, aqui eu separei de maneira meramente didática para a gente pensar que síndromes cromossômicas, que têm um impacto muito grande, são mais fáceis de encontrar. Você consegue encontrar um rosto sindrômico e pensar, nossa, eu vou encaminhar para o geneticista, ele vai fazer um cariótipo e a gente possivelmente vai descobrir o que acontece. Mas, muitas vezes, a gente tem mutações genéticas específicas que fazem com que você precise de níveis diferentes de exames genéticos e o acesso a isso é muito difícil. Muitas vezes, quando a gente encaminha paciente para exame genético, o resultado que vem não impacta no tratamento,
E às vezes ele impacta no tratamento de autismo, como por exemplo a criança que a gente recebeu que teria uma dificuldade motora fina planejada por conta dessa mutação, e ele passou durante 4 anos com a psicopedagoga passando o lápis em cima de uma linha, uma criança que entrava em extremo sofrimento e de repente não quer mais ir para a escola, odeia estudar. Ele estava sendo forçado a passar por uma situação que ele não conseguiria reverter. E o que a profissional pensou? Ele precisa aprender isso e é nisso que eu vou focar. Ela não cometeu um erro, ela precisava de mais informação. Essa é a grande questão. E às vezes o resultado do exame genético não tem nada a ver com autismo, mas ele pode te dizer, foi uma coisa que aconteceu com um paciente meu, que a chance dessa criança desenvolver no futuro câncer de mama e ovário era de mais de 90%. E o que a gente faz a partir de agora? Ensina ela habilidades de tolerância, porque ela vai precisar fazer exames de sangue com frequência, ela vai precisar tolerar fazer ecografias. De quebra, como o exame foi feito no trio, pai, mãe e filha, a mãe também tem essa possibilidade para encaminhada para a cirurgia. Então, entendam que muitas vezes investigar da forma correta, de forma proativa, vai fazer com que essa pessoa tenha mais qualidade de vida, impacta na possibilidade de ser mais independente ou até 100% independente e com certeza impacta na família. Pode passar. Tá? A gente falou também brevemente sobre separar os tipos de tratamento que estão disponíveis e é exatamente assim que está no site do Centro de Controle de Doenças. E quando a gente olha as opções de tratamento numa lista, né, e me chama sempre a atenção o comportamento complementar e alternativo, que agora tem outros nomes, né, os integrativos, enfim, as FICs. Quando você coloca tudo isso um do lado do outro, parece, a gente tem uma falsa equivalência. Mas se você separar com peso de evidência, você não enxerga esse panorama. Pode passar. Isso aqui é o site da Associação de Ciência no Tratamento do Autismo, a ACET. E lá eles pegam essas mesmas propostas de tratamento e dividem com tratamentos com base em evidência, os considerados emergentes, que têm algum nível de evidência, mas que ainda precisa ser replicado, ou foi alçado ao status de tratamento com evidência há pouco tempo, e os que não funcionam ou não foram testados. Então, com base em evidência sólida, a gente tem aba, e no tratamento farmacológico tem um asterisco ali, pelo seguinte, a gente tem uns 4 medicamentos que são comprovados para tratamento de sintomas que são barreira para o desenvolvimento da pessoa no espectro do autismo. Não existe medicamento para tratar autismo, isso é extremamente importante, tá? Emergentes, todas as terapias que são consideradas desenvolvimentistas e psicoterapia. Então, aqui vale ressaltar o seguinte, quando a gente trabalha com ABA, que é a análise do comportamento aplicada, é uma ciência aplicada, é uma ciência, então, que a gente usa técnicas e procedimentos com base científica para mudar comportamentos que tenham significância social. Esse é o objetivo da ABA. Você não está fazendo psicoterapia, eles não são sinônimos. Então, a princípio, você não precisa ser psicólogo para trabalhar com ABA, o que nos leva para um outro ponto. Mesmo que você seja psicólogo e trabalhe com ABA, você não precisa comprovar que estudou para isso, tá? Eu sempre digo que é a mesma coisa que uma pessoa que é bacharel em direito poder advogar e assinar por isso, sem ter passado pelo processo, tá? Então, é como se todo mundo pudesse advogar. Essa é a grande questão. No Brasil, não é obrigatório você ter formação em ABA, você pode trabalhar com ela, simplesmente dizendo, eu trabalho aprovado por mim mesmo, tá? E os que não funcionam, não foram testados, um pequeno foco em sociais relacionais, que são terapias que fazem bastante sucesso, tem um apelo muito grande, mas tem pouca evidência científica. Os educacionais, que tem a ver com o ensino estruturado, depois tem uma lista do manual de base em evidência, e os complementares e alternativos estão aí também. Então, antes da gente ir para a lista, a última lista que foi lançada no manual de tratamento com base em evidência, que é de 2020, a gente vai falar um pouquinho do risco de investir em tratamento sem evidência. Claro. Você vai depois dizer um pouquinho quais são esses social relacionais? Eu trouxe a lista. Pode passar. Bom, eu não queria assustar vocês, mas isso acontece em Curitiba. E você pode comprar MMS, líquido mineral miraculoso, no Mercado Livre. A gente fica monitorando o tempo todo para ele poder sair. Esse líquido mineral miraculoso tem todos os sinais de alerta para a pseudociência. O primeiro sinal de alerta para a pseudociência é usar jargão científico. Ou você pode chamar de jabber. Fala e não fala nada e usa vocabulário científico. O segundo sinal de alerta é cura todas as coisas. Serve para tudo. E não existe uma solução para todas as coisas. E esse líquido mineral miraculoso nada mais é
do que alvejante da indústria de tecido. Então, ele tem um protocolo. Basicamente, você tem que pingá-lo em todos os orifícios do corpo. Tá? E quando pedaços da pele do intestino começam a sair da pessoa, é como se fosse o autismo do quarto. Mas ele também cura malária e várias outras coisas. A pessoa que criou isso, hoje é procurada pela Interpol e dá para comprar o livro Curando Sintomas Conhecidos como Autismo no Mercado Livre. A gente conseguiu tirar da Saraiva, conseguiu tirar de vários lugares. Na estante virtual você consegue comprar. E esse livro está traduzido em português, né? E outros livros que a gente quer não tanto. Enfim, mas o que isso pode causar? Náuseas, vômitos, dermatites, úlceras, falta de ar, envenenamento químico, fadiga, desequilíbrio eletrolítico, febre, possivelmente morte. Isso acontece aqui em Curitiba com uma certa frequência e geralmente você começa a ter acesso a isso entrando em grupos de Facebook ou grupos de pais e perguntando sobre tratamentos alternativos. Então é muito comum começar com homeopatia, dieta sem glúten, e tem vários e vários caminhos até chegar aí. Então, sem ciência, as consequências podem ser fatais. Deixa eu passar. Esse é o manual de prática baseado em evidência para crianças, adolescentes e jovens adultos com autismo, tá? Ele é feito nos Estados Unidos com a juntada de vários cientistas de várias universidades diferentes que são os pares que analisam os artigos científicos publicados nas melhores revistas a respeito. Tá? Então, é feita uma revisão por pares de todos os artigos propostos para poder gerar um documento como esse, mais ou menos a cada 2 anos, e esse é o último. Foi traduzido em português por colegas voluntários. Pode passar. E eu vou encaminhar ele, o PDF inteiro dele, tanto em português como em inglês. Vale ressaltar que a versão em português ela está reduzida. Então, é extremamente importante que se leia a versão em inglês, onde tem as críticas específicas de cada artigo. Pode passar. Tá. Tem uns prints da parte do manual que fala de treinamento. Então, vamos pegar o primeiro. Prática baseada em evidência. Intervenção baseada em antecedente. Tudo que tem uma flecha do lado são técnicas de ABA, ok? Então, tem a definição do lado e a quantidade de artigos publicados ao longo do tempo. Essa técnica específica, então imagine que a gente tem uma ciência, imagine a medicina, e todas as técnicas, as áreas dentro da medicina e todas as técnicas que você usa nessa área. A gente está falando de ABA, que é uma ciência, dentro das ciências naturais. A gente está do lado de biologia, física, química, no sentido de que a gente mede o que a gente observa, não o que a gente imagina, tá? E aqui tem uma lista de procedimentos em ABA e os artigos para cada procedimento. Então, se você trabalha com ABA no mínimo, você tem que usar todo esse conjunto. Então, de 1990 a 2011, a gente teve 29 artigos aceitos que corroboram base em evidência dessa técnica. De 2002 a 2017, 20. Então, no total, 49. É assim que a gente vai enxergar. Então, agora a gente vai ler os nomes, lembrando que tudo que tem flecha são técnicas de ABA. Comunicação alternativa e aumentativa é técnica de ABA se você usar outras técnicas junto. No sentido de que comunicação alternativa é muitas vezes conhecida como uma pasta com figuras. Uma pasta com figuras é só uma pasta com figuras, assim como uma caneta é uma caneta. O que você faz com a caneta e escreve é que vai fazer com que isso tenha uma função. Então, não adianta você encher uma casa de cartões ou um iPad com cartões, isso não vai resolver a maneira como você usa. Então, você pode usar isso de maneira científica ou não. Usando de maneira científica, ele vai valer com uma técnica com base em evidência. Momento comportamental, comportamento cognitivo ou estratégias institucionais. Você pode separar isso e enxergar como psicologia cognitivo-comportamental de forma isolada, ok? Reforço diferencial, comportamento alternativo, incompatível, tem vários, pode passar. É só para a gente dar um exemplo. A gente vai ver todos que estão na tabela, mas eu estou mostrando como que nós podemos lê-los. Treino com tentativa discreta são técnicas de mesinha. A ABA no Brasil é conhecido só por isso. Mas isso é só uma das técnicas que a gente usa, e geralmente a gente usa essa técnica, dependendo do tamanho da criança, de 2 a 3 minutos por hora. Tá? E dentro de 2 a 3 minutos, numa sessão de DTT, você pode embutir mais de 60 oportunidades de ensino e generalizá-las depois. Tá? Exercício e movimento. Não é educação física. Educação física não é tratamento para autismo. Então, a gente tem que lembrar que tratamento é um conjunto de técnicas que, para servir para alguma coisa, tem que ir de encontro aos sinais e sintomas que caracterizam esse transtorno. Então, educação física não é tratamento para sintomas de autismo, ok? Mas, se você incorporar exercício e movimento como estratégia antecedente, antes do começo da terapia daquele dia, você vai encontrar 17 artigos
nos últimos 30 anos que falam sobre como incorporar isso dentro de uma variedade de habilidades comportamentais, ok? Extinção é uma das técnicas. Eu esqueci de colocar a flechinha em avaliação funcional do comportamento também. Treino de comunicação funcional, modelação. Embaixo, que não é de ABA, intervenção mediada por música. Aqui não está falando de musicoterapia no geral, tá? Intervenção mediada por música. Você pode, dentro de qualquer técnica que você usa, incorporar música para poder entregar algum objetivo. Mas musicoterapia não é tratamento com base em evidência, porque não vai de encontro aos sintomas centrais de autismo. Pode passar. Então, no geral, qualquer terapia que chegue nas suas mãos como proposta e você enxergar os sintomas de autismo comparados à proposta da terapia, é muito mais fácil você dizer se ela serve ou não. Esse é o primeiro filtro que deve ser feito. Intervenções naturalísticas também são técnicas de ABA. Intervenção implementada pelos pais. Qual? Se a gente está falando de técnica em evidência, intervenção implementada por pais é técnica de ABA. Se a gente não tivesse no manual de prática baseada em evidência, eu poderia ensinar qualquer coisa para pais e eles aplicarem. Seria intervenção mediada por pais, mas não seria científico. Se está aqui, é uma técnica em ABA. Então, quando você vai comprar um treinamento de intervenção implementada pelos pais, você tem que saber se a base em evidência está, ok? Intervenção e instrução baseada em pares. Os pares desse estudante. Então, se a gente está falando de uma criança de 8 anos ou de adolescente de 16, os pares deles são pessoas da mesma idade e você pode treinar esses pares para criar oportunidade de ensino. Só é técnica com base em evidência se estiver utilizando o ABA. Dicas, reforçamento, interrupção de resposta e redirecionamento também é. E a gente está quase chegando no final da lista e quase não tem procedimento que não seja em ABA, ok? Automonitoramento também é, integração sensorial não é. E aqui a gente entra no exatamente oposto do que é a ABA. De 1990 até 2020, nós temos apenas 3 artigos com base em evidência comprovada para a integração sensorial. Então, apenas em 2020, a integração sensorial foi alçada a tratamento com base em evidência, com apenas 3 artigos. Tá? Oficialmente é terapia com base em evidência, mas no site da Associação de Ciência e Tratamento do Autismo, eles ainda não consideraram por conta do número baixo de artigos. Então, para quem tem raciocínio científico, é assim, o dia que tiver mais artigos para que a gente tenha uma evidência robusta, qualquer cientista passa a se utilizar disso. Então, quem tem raciocínio científico não tem um apego ao que estudou, tem um apego ao que funciona. Treino de habilidades sociais também, eu só esqueci de colocar a seta, análise de tarefas, instruções e intervenção assistida por tecnologia, isso é uma coisa que a gente tem que estudar de forma separada, mas é muito interessante. Atraso de tempo, videomodelação, pode passar. E aqui tem a tabela de intervenções focadas. A intervenção focada é quando ela acontece durante pouco tempo e tem foco em habilidades específicas. Então, você pode ter uma criança recebendo 20 horas de tratamento, que é um tratamento abrangente, e se forem poucas horas, ele não é abrangente, ele é focado em determinados objetivos. O que se tem de proposta? Intervenção assistida por animais, tem evidência insuficiente. Treinamento de integração auditiva, evidência insuficiente. Modelo colaborativo, COMPAS, enfim, apenas num grupo de pesquisa. Exposição, evidência insuficiente, apesar de ter apresentado uma nova evidência. Massagem, tá? Antes chamado de touch therapy. Evidência insuficiente, sem nova evidência. Treinamento Matrix, desconheço o que seja. Evidência insuficiente. E também aventura ao ar livre. Então, tem pessoas que tentam vender a aventura ao ar livre como tratamento para sintomas de autismo. E foi feita pesquisa a respeito disso para provar o que seria lógico de que a evidência é insuficiente. Pode passar. Percepção motora, planejamento centrado na pessoa, punição, dieta sensorial e transição sistemática do programa de enfim. Todos com evidência insuficiente. Aqui tem uma lista que eu só copiei do site da EBSET para que vocês terem uma ideia, e depois eu vou mandar o link para vocês, mas lá, quando a gente separa do que funciona e não funciona, essas informações são entregues de tal forma que qualquer pessoa possa consumir. Então, essa lista não é só para profissionais, ela serve para professores, serve para pais. Lá, no que funciona, a gente tem intervenções baseadas em ABA e tratamento intensivo precoce. E quando você vai ler o resumo da pesquisa, tem
todos os links para artigos, você vê que são técnicas específicas de aba que são mais amigáveis para pequenos bebês. E quando eles crescem, eles são encaminhados para essa ciência como um todo, ok? Isso não é Denver Model. Pode passar. O que precisa mais pesquisa? Comunicação alternativa e aumentativa sendo utilizada de forma isolada. Eu quero tratar autismo só usando comunicação aumentativa e alternativa? Eu posso ter alguma evidência, mas eu não vou conseguir trabalhar tudo que eu preciso. Então, enxerguem essas propostas como sendo isoladas, sem conjunto de procedimentos, elas precisam de mais pesquisa para te provarem, de fato, o tratamento adequado. Tá? Terapias desenvolvimentistas, como você perguntou, são aquelas que partem do princípio de que, observando o desenvolvimento de uma pessoa, você deve deixar ela ser guiada pelo que ela se interessa para desenvolver a atividade naquelas situações. Tem uma lista disso. O Denver Model entra aí, CERTS entra aí. Estou falando de algumas opções que a gente vê bastante no Paraná, algumas a gente não vê. DRI, Floor Time, todas elas são desenvolvimentistas. Musicoterapia, TEACH, que é educação estruturada, e é muito comum que prefeituras adotem o TEACH como base para tratamento quando colocam em salas de recurso. Então, você cria uma estrutura visual para que o teu aluno consiga ter previsibilidade do que acontece. Mas isso, como técnica isolada, não parece dar conta de todos os casos. Tá? Grupos de habilidades sociais isolados não tratam autismo, histórias sociais e esportes. Pode passar. O que não funciona ou não foi testado, tá? Terapia com animais, aqui no Brasil é famoso com cachorros, mas nos Estados Unidos é golfinho. Então, cada país tem o seu pet. Cavalo, a gente tem os pedidos. Ecoterapia não é tratamento para autismo, porque não vai de encontro aos sinais e sintomas de autismo. Mas tem que pensar nas comorbidades. Se a gente tem alguma questão motora que faz com que a musculatura do tronco seja flácida, a ecoterapia serve não para tratar autismo, pode servir para tratar isso. Tá? Tanto que teve uma vez que um paciente meu foi para a ecoterapia e a mãe chegou lá, era o primeiro dia e foi entrevistada, né? Seu filho faz tratamento e tal. Daí ela falou, faz. Porque aqui a gente faz ecoterapia com aba. Ela, que legal, eu já sabia que ela queria um cavalo, né? Ela, que legal que vocês trabalham com isso. Não, porque eu sou psicóloga, eu trabalho com aba. E a mãe, sim, eu só põe meu filho no cavalo, vamos lá, né? E daí ele falou, quem que cuida da equipe do seu filho? Aí ela falou, é a Amanda. Daí o profissional falou, fala pra ela que não é aba, sim, é baseado em aba, então ela fica tranquila, a gente veio pelo cavalo. Tá? Arte-terapia, terapia auditiva, integrativa, comunicação facilitada. Comunicação facilitada é interessante porque ela volta com novos nomes. Eu acho que essa chega a ser engraçada se ela não consumisse recurso financeiro, tempo e oportunidade da pessoa ser independente. Mas a comunicação facilitada é assim, a mão da criança, do adolescente, do adulto, ela só mexe e só digita ou só escreve quando tem alguém encostando nela. E as pessoas escrevem livros sobre como se sentem dentro do próprio corpo, por que eu pulo e eu me sinto pegando fogo, enfim, em vários e vários livros escritos nessas condições. Quando você leva isso para a testagem, você coloca um anteparo entre o facilitador da comunicação e a pessoa, nada do que é digitado faz sentido. Isso é comunicação facilitada, ela vem em volta com vários nomes. Treinamento motor oral, prompt, e é uma das terapias mais caras. Isso não trata sintomas de autismo, mas vai tratar planejamento de motricidade orofacial para músculos que a gente usa para poder falar. Tá? Psicanálise. Então, ainda tem pessoas que trabalham com psicanálise, especialmente na minha área, pessoas que se formaram em psicologia, e essa é uma questão muito complicada. Depois a gente vai falar sobre a lei estadual de autismo e vai fazer um link com isso. Mas estagiários que trabalham comigo, nesse último semestre, tiveram aula sobre psicanálise e autismo, e os professores disseram para eles que o ambiente do bebê pode causar autismo. Daí depois fala que o ambiente do bebê é a mãe. Tá? Então, não deixar a criança se constituir como sujeito. Basicamente, é culpar a mãe pelo autismo da criança, e o índice de suicídio entre essas mães é muito alto. Especialmente na família que não tem acesso a tratamento adequado. Terapia de integração sensorial para I7 ainda não foi alçado para o status de base em evidência, mas enfim. E até, gente...
prismas são usados, lentes, exercícios para os olhos, enfim, a lista é muito grande. Não dá para falar de cada um deles, mas está aí, pode passar. Aqui, o que precisa de mais pesquisa de parte biomédica? Lembra que eu falei que a gente tem medicamentos selecionados que não tratam autismo, mas tratam algumas barreiras que podem vir junto com o autismo, que a gente chama de excesso comportamental. Mas no que não funcionou, não foi testado, tem até medicamento antifúngico, nistatina, para tratar autismo. Tem proposta, tá? Tem um problema, é só uma pomada antifúngica. Cannabis e marihuana é uma questão mais complicada, porque existem inúmeras pesquisas, e quem vai falar disso é a doutora Ana Kripa, porque ela é especialista nesse assunto, ok? Terapia complementar e alternativa, quelação, que é tirar metais pesados do corpo, várias pessoas morreram nesse processo, terapia crânio-sacral, óleos essenciais, transplante de fezes, eu não inventei isso. Já teve em Curitiba também, nutricionista junto de dentista, fazendo transplante de microbiota. Iridologia, ímãs, terapia de neurofeedback, secretina, dietas especiais, sem glúten, sem caseína, sem açúcar. Eu já tive pacientes que foram submetidos a rotação de proteína diferente. Um dia tinha que ser de jacaré, no outro de búfalo. E vitaminas, suplementação vitamínica. Pode passar. A questão aqui, se você optar por tratamento com base em evidência, alguns dados que a gente não tem pesquisa nesse tipo no Brasil, então uso essa do Texas. Lá, o budget para educação especial costuma ser por volta de $11 mil por ano para cada aluno ao longo da vida. Em aba, se você for tratar isso de forma precoce e intensiva, custaria mais do que o dobro. Porém, numa média de apenas 3 anos. O que significa? Que depois de 3 anos, esses custos diminuem, porque muitas vezes é possível que a terapia diminua, ok? Isso gera uma previsão de economia de $2 bilhões em 18 anos, além de ter cidadãos exercendo sua cidadania plenamente. Pode passar. Aqui é só uma proposta, tá feio porque eu comecei há pouco tempo, mas eu queria conversar com vocês sobre isso, de a gente encontrar uma forma de estabelecer diretrizes de boas práticas mínimas para essa área, já que estudar e regulamentar essa área não é obrigatório. Mas existem algumas características que são básicas para você identificar um trabalho em aba. E se elas não estiverem presentes, isso não é um tratamento em aba e possivelmente planos de saúde estão custeando tratamentos que não são efetivos. Tá? Então, a ideia de tudo isso é a gente ajudar a entregar tratamento correto, ao mesmo tempo que é possível diminuir os gastos de hoje. Tá? Uma coisa não exclui a outra, pelo contrário, elas devem caminhar juntas, ok? Então, o que é a aba, o que são diretrizes de boas práticas, estrutura de trabalho clínico e características básicas de aba. Eu vou te pedir para passar para o próximo, porque as características básicas são: os objetivos a serem estabelecidos têm que ser aplicados, no sentido de que tem que ter importância social. Eu não posso ensinar uma criança de 3 anos a ler só porque alguém quer. Isso tem que ser válido para ela. Comportamental, no sentido de que eu não posso colocar como objetivo aumentar a autoestima, porque aumentar a autoestima não é comportamento. Eu já recebi relatórios de aba que o objetivo era aumentar a inteligência da criança. Para quem trabalha com ciência natural, a gente sabe que inteligência é uma construção hipotética, a gente não consegue ver a inteligência, então a gente não pode medir. Tá? Analítico a gente transforma os resultados obtidos em gráficos e a gente analisa as tendências desses gráficos para tomar decisões baseadas nesses resultados. Tecnológica a gente descreve de tal forma que qualquer pessoa treinada entende o procedimento. Conceitualmente sistemático, está sempre ligado ao procedimento com base em evidência, efetiva, porque se ela não estiver funcionando, ela precisa ser mudada rapidamente, e generalidade. Esses objetivos alcançados têm que passar para outras pessoas em outros lugares com outros estímulos. Pode passar. Tá? Baseado nisso, uma coleta de dados precisa ser apresentada e ela tem que refletir objetivos. O que eu vejo muito comumente é a prescrição de horas em aba. Os profissionais nunca apresentam objetivos. Então, se você não apresenta objetivos, você não tem como comprovar que a melhora foi a respeito do tratamento. Esse tratamento nunca vai poder diminuir, ele sempre vai ser necessário, que vai depender da tua percepção do que melhorou. Mas eu sinto que melhorou. Não, é obrigatoriedade do profissional comprovar que as técnicas aplicadas fizeram a melhora. E a gente só pode trabalhar com uma coleta de dados que reflita os objetivos. O tratamento utiliza princípios e procedimentos de aba, os dados obtidos devem gerar gráficos e os provedores de saúde devem ter acesso a esses gráficos, devem ter acesso a esses objetivos. Tá?
E questões culturais da família e comunidade do cliente são levadas em consideração no planejamento. Pais responsáveis e cuidadores devem receber orientações para maximizar os efeitos de intervenções. E boa parte do que está escrito aqui é previsto em legislação. Então, a gente entende que estabelecer diretrizes de boas práticas é extremamente importante. Avaliação, objetivos e consentimento. Essa é uma outra questão muito complexa, porque a avaliação deve levar em consideração habilidades que devem ser ensinadas e comportamentos que devem ser diminuídos. Por exemplo, uma criança que se autoagride. Esse comportamento precisa ser diminuído e outras coisas no lugar precisam ser ensinadas, como pedir o que eu quero. Se eu me bato, quando eu desejo alguma coisa, eu não consigo falar. As funções têm uma equivalência, tá? E essas barreiras e o que deve ser ensinado deve ser apresentado para a família. Eu não posso começar a trabalhar se eu não tiver consentimento a respeito do tratamento. É a mesma coisa que um médico prescrever um remédio e não te contar qual é. Entende? É uma questão de consentimento. E isso deve ser exigido. E as avaliações têm que utilizar instrumentos de aba. Tem uma lista pequena ali, ela pode ser muito maior, para estabelecer objetivos a curto e médio prazo. A gente não estabelece objetivos a longo prazo. Além disso, avaliar as funções de cada comportamento para determinar procedimento, e os objetivos devem ser descritos de forma clara para que a família consiga entender, e o tratamento só pode iniciar após a avaliação e consentimento dos pais ou cliente. O que é muito comum, um laudo médico chegar com prescrição de horas em aba, a criança entrar para atendimento, nunca ter recebido uma avaliação e os pais terem que insistir que era uma avaliação. E às vezes a avaliação é entregue de tal forma que os pais não conseguem entender. Meio ponto nisso, meio ponto naquilo. Tá? Então, essa é uma lista muito simples e fica aqui com uma ideia para a gente discutir a respeito. Pode passar. Ok, para terminar. A lei estadual de TEA é a lei 17555, que teve o seu texto alterado em 2018, tá? E eu estou ressaltando ali os pontos principais de alteração, que são em azul, tá? Antes, a gente só tinha o garantir parcerias com instituições de ensino para a formação de cursos, palestras e programas de incentivo profissional, e nós adicionamos nos diversos níveis. Por quê? Em aba, especialmente nos Estados Unidos, a quantidade de horas de tratamento é extensa. Tá? Por que isso? Porque assim se comprovou que a aba funciona. E lembrando que não é psicoterapia, certo? Só que essas horas de entrega de terapia não são feitas pelo analista do comportamento que fez mestrado e doutorado. Esse analista do comportamento que fez mestrado e doutorado, ou a pessoa que mais estudou, ela é supervisora. O supervisor não entrega tratamento. Não só não é função dele, como é financeiramente inviável você ter um enfermeiro dando banho no paciente dentro do quarto. Existe uma profissão que faz isso. O técnico de enfermagem foi treinado para isso. Entende? Se só um enfermeiro fizesse isso, nenhum hospital seria financeiramente sustentável. Tá? Então, a função da entrega dos serviços é do técnico. É o que pega a pasta e fala, não sei o que está aqui, mas na hora que eu ler, eu vou saber, porque eu fui treinado para isso, mas eu não fui treinado para criar o que está. Tá? Então, criar estruturas de ensino em diversos níveis possibilita que a gente gaste menos e gaste de maneira correta. O que eu vejo muito, especialmente em ações que permitam, é o nome do supervisor aparecer, e se você for juntar as informações, você vê que é meio impossível esse supervisor atender 10, 15, 20 crianças, 20 horas por semana, porque esse supervisor não faz isso, ele é supervisor. A gente tem que pensar numa forma de ter dados que reflitam de fato o que aconteceu, não só em metas, mas em quem está trabalhando, ok? Promover a inclusão de estudantes com TEA nas classes comuns e ensino regular com adaptações necessárias da tecnologia da educação, incentivar a formação e a capacitação de profissionais especializados na pesquisa e no atendimento da pessoa com TEA. Antes estava só atendimento, mas a gente costuma dizer que confusão na teoria traz confusão na prática, então esse profissional tem que saber pesquisar, a gente tem que ter fomento para isso. Indicar as instituições de ensino superior a inserção do estudo do autismo com base em evidência. Então, quando o professor na universidade, dando aula para os estagiários, fala que o autismo é causado pela mãe, o que ele fez é ilegal. No seu quadro de disciplinas em cursos, antes estava só de medicina, e a gente adicionou medicina e outros ligados à área da saúde, educação e tecnologia. Pode passar. E aqui estão todas as referências que eu utilizei e os PDFs do manual com base em evidência em inglês e português, eu vou enviar para vocês, junto com os links específicos do site da Associação Clínica para Tratamento do Autismo.
Obrigada. Muito obrigada, Amanda. Gente, como eu fiz da outra vez, eu vou deixar os outros falarem antes, a gente abre para perguntas no fim, tá? Para a gente não se apertar tanto do tempo que nós temos da última vez. Ali, você consegue tirar só da tela ali para a gente ver? Não sei se quem quer falar primeiro, se a doutora Ana e a Fernanda, ou a Débora. Tanto faz. Débora, você quer ter a palavra? A Amanda, vocês querem que eu comece a falar ou a doutora Ana quer falar antes? Que daí ela já fecha a parte técnica, depois a gente vai falar sobre gestão. Doutora Ana? O que acha? Uhum, tá bom? Então, as duas com a palavra. Então, doutora Ana e doutora Fernanda. Eu dou uma introdução, depois a doutora Fernanda continua. Eu gostaria só assim, de explicar assim, que eu acho que boa parte do público que está aqui junto com a gente tem algum parente ou é pai ou mãe de criança de transtorno do espectro autista. Então, elas sabem, eu acho que um monte já deve ter estudado bastante. Mas a minha complementação seria assim, do início. Como é o diagnóstico de transtorno do espectro autista? Então, é muito importante saber que transtorno do espectro autista é um atraso social e linguagem. Ele não acomete a inteligência. Então, o diagnóstico vem dessas duas grandes áreas acometidas, linguagem e social, associado com alguma estereotipia, porque tem aquele clássico do movimento, mas os quadros mais leves são difíceis de diagnosticar. E nós temos várias comorbidades no transtorno do espectro autista. Então, dessas comorbidades, o que a gente tem? Uma delas é transtorno da inteligência. Então, o déficit intelectual não é encontrado em 100% das crianças com transtorno do espectro autista. Nós temos, assim, colegas na faculdade que hoje a gente olha, sabe que ele era um autista. Tem muitos pais de pacientes da gente que foram para a engenharia que eles eram autistas, né? Então, o nível 1 não tem um acometimento tão grave. E o transtorno da inteligência, o déficit intelectual, ele está muito relacionado também à causa do transtorno do espectro autista. Então, se eu tenho uma causa e essa causa já tem associado ao ODI, então a ODI eu posso estar atribuído a um síndrome de Down e não ao transtorno do espectro autista. Outras comorbidades que nós temos também são distúrbios do sono, epilepsia, transtornos do déficit de atenção e hiperatividade, transtornos opositores. Então, essas outras comorbidades todas, elas vêm em associação com o transtorno do espectro autista, mas não fazem parte. Então, o que faz parte é única e exclusivamente a área social e a área da linguagem. Por que eu estou dando ênfase da comorbidade? Porque vocês pediram para nós falarmos um pouquinho sobre o canabidiol e o TEA. Nós tivemos a oportunidade de participar de um artigo de revisão de transtorno do espectro autista e canabidiol. Eu mandei para o Laire, ela depois passa para todos vocês, e ali a gente chegou à seguinte conclusão. Nós pensando em canabidiol puro, que é diferente da maconha, e é interessante porque todo mundo pede para a gente falar sobre canabidiol, tanto aqueles que são a favor à maconha ou contra a maconha. Então, o canabidiol, eu já passei aqui para vocês no ano passado, que canabidiol é uma substância que vem da maconha, então não é maconha, né? Então, a maconha tem mais de 500 componentes, desses 500, 100 deles são canabinoides. Dos 100 canabinoides, 5 deles estão sendo estudados na medicina. Um deles é o canabidiol. E nós temos receptores canabinoides, e pensando no todo o sistema endocannabinoide e nos receptores CB1 e CB2, nesse sistema, a gente sabe que age o canabidiol, então existe uma propensão do canabidiol a agir na área social. Então, o canabidiol, ele pode ser efetivo na área social. E qual é a doença que tem o maior acometimento na área social? É o transtorno do espectro autista. Então, nessa revisão, o que a gente viu? Não existe nenhum estudo na literatura até hoje que mostre que o canabidiol é efetivo para o transtorno do espectro autista. Não. Existem algumas evidências que ele possa ter uma contribuição. A gente já tentou fazer um trabalho aqui e provavelmente a gente vai participar de um outro trabalho
usando o canabidiol puro para criança que tem transtorno do espectro autista. Então, o que tem na literatura é associado ao THC. E o THC, ele pode produzir alguns sinais que são próprios do autista, pode piorar uma irritabilidade, pode dar alteração do comportamento, pode ser indutor de uma esquizofrenia. Então, eu precisaria de um estudo que fizesse canabidiol puro para crianças que têm transtorno de espectro autista, para mostrar que tem uma melhora. E como que eu vou provar que vai ter uma melhora? Eu precisaria usar o ADOS, né, que é uma técnica, um estudo, um teste, eles agora estão usando uma terminologia diferente para o ADOS, né, e mostrar, fez o ADOS, usou o canabidiol, repetiu o ADOS e a gente vê se teria uma melhora com o canabidiol ou não. Sobre o tratamento do transtorno do espectro autista, como já foi dito pela Amanda, não existe um tratamento milagroso para ele, existe tratamento para essas comorbidades, então, um tratamento para o transtorno, enfim, para epilepsia, por exemplo. Você teve uma epilepsia e eu usei um tratamento para epilepsia, eu melhoro a epilepsia, eu vou melhorar também o quadro do transtorno do espectro autista. E eu preciso dividir qual melhora você tem. Melhora da área da fala, a gente sabe que não vai melhorar com o canabidiol. A área da ansiedade, eu já sei que o canabidiol pode ajudar na ansiedade. Então, será que foi a área da ansiedade que melhorou e daí eu tive outra repercussão? Transtornos do movimento, que são outras comorbidades. O canabidiol pode ajudar no transtorno do movimento. Então, se eu estou falando de canabidiol, o canabidiol pode melhorar algumas comorbidades já conhecidas da literatura. Agora, o canabidiol melhorar especificamente a área social e a área da linguagem, eu não tenho como provar. Sobre o ABA, depois a Fer fala um pouquinho mais, então eu mandei o estudo inicial do ABA. O que aconteceu? Nos Estados Unidos, começou a ter aumentou, como vocês sabem, a incidência e a prevalência de autismo na sociedade de uma forma geral, não se sabe ainda bem o motivo. E daí, como existia essa demanda maior, eu não tinha nos Estados Unidos número de profissionais para trabalhar com a área da linguagem, não existia fonoaudiólogo, não existia terapeuta ocupacional para fazer integração social suficiente, então não existiam profissionais suficientes para essa demanda. Então, o ABA, ele foi publicado para quê? Para pais e professores. Os pais e os professores foram treinados para o ABA para como estimular essas crianças que não tinham demanda suficiente. Aí surgiu o ABA, né? Existe uma briga muito grande sobre o número de horas do ABA, né? Quantas horas vai ser feito? Então, a Caterine, que eu mandei também para vocês, é um estudo muito bom sobre autismo, porque fala de uma forma bem abrangente, isso que eu estou falando de forma sintática para vocês, né? Ela coloca até o ABA e o Denver como as únicas terapias realmente que seriam efetivas para poderem ser trabalhadas para essas crianças. Lá ela tem uma sugestão de 9, 10 a 15 horas, de acordo com a faixa etária, né? A doutora Fernanda vai falar também um pouco melhor na prática o que isso é feito aqui no Hospital de Clínicas da UFPR, né? Nesse ambulatório específico para autismo, né? E, por fim, só para sintetizar a nossa fala, eu acho que a criança com transtorno do espectro autista, ela precisa ser customizada, né? Então, cada paciente, ele tem uma demanda específica e precisa, além das terapias, fazer as outras atividades necessárias para uma criança, né? Então, acho que eu vou passar a palavra já para a doutora Fernanda, para a gente fechar antes de ir para a parte jurídica. Obrigada. Então, assim, aqui no Hospital de Clínicas, a maior dificuldade que nós temos é que as nossas crianças não têm acesso às terapias, né? Então, todas elas dependem, né, do Sistema Único de Saúde, a gente sabe a escassez de profissionais que existe,
Então, nós temos alguns ambulatórios específicos, né, voltados para os autistas aqui em Curitiba, mas, assim, o volume de crianças é tão grande que eles não dão conta. Então, ultimamente, o que acontece? As mães chegam aqui e relatam, olha, meu filho começou a fazer terapia ocupacional. Então, automaticamente, ele teve as sessões de psicoterapia e de fonoaudiologia suspensas, porque ele vai fazer uma modalidade terapêutica de cada vez. E a gente sabe que isso, para o desenvolvimento deles, é trágico, porque eles precisariam fazer um atendimento multiprofissional que abrangesse, né, todas as necessidades daquela criança, todas as metas que elas têm para o desenvolvimento. A gente não fala num número de horas específico justamente por conta dessa individualização do tratamento. Então, além do autismo ser um espectro, nós temos crianças que têm necessidades maiores que outras. O ideal seria que a equipe multiprofissional junta decidisse quantas horas são necessárias para aquela criança. Então, acontece muito, por exemplo, dos planos de saúde, pedirem para o neurologista decidir quantas horas semanais a criança precisa fazer. O que a gente sempre conversa não é o neurologista que vai aplicar as terapias, não é o neurologista que vai ver aquela criança todo dia da semana para ver como que ela está evoluindo, e não é uma coisa fixa. Eu posso ter uma criança que precisa de X horas por um tempo e depois ela já atingiu algumas metas e isso muda, né? É uma coisa que é muito dinâmica. Então, por isso que não é um tratamento fixo, de precisa de tantas horas por semana e vai ser sempre assim, né? Aqui no HC, o que a gente tem feito para tentar diminuir um pouco, né, o sofrimento dessas famílias que não têm acesso às terapias. Então, a nossa psicóloga, ela tem um programa, ela coordena esse programa para treinar os pais, para fazer um treinamento parental, para conseguir acessar a criança que tem o transtorno do espectro autista e conseguir trabalhar alguns comportamentos, né, que a excluem cada vez mais da sociedade. Então, são feitos grupos de pais e são feitas reuniões, visitas, até com o intuito de poder ajudá-los nisso. Então, o pai atuaria como um terapeuta, né? Então, já existem estudos e isso também é um programa que também é relacionado à Organização Mundial de Saúde, não é aplicado somente aqui, e tem trazido bons resultados, porque a gente sabe também que a criança, quem é o maior vínculo que ela tem? São os pais. Então, se os pais estão bem treinados, conseguem acessar essa criança, ela vai trazer melhores respostas e vai se desenvolver melhor, e isso melhora até o ambiente familiar. Porque imagina você ter um filho que tem comportamento disruptivo o tempo todo e você não sabe como atuar em frente a esses comportamentos. Então, esse treinamento, esse grupo de pais tem nos ajudado nesse sentido. Então, eu acho que é isso. Acho que sim, a gente fica aberto para perguntas daí no final, se vocês quiserem. Sim. Obrigada, doutora Ana, doutora Fernanda. Eu vou abrir a palavra, então, para a Débora. Amanda e doutoras, muito obrigada pela fala. A fala da Amanda sempre nos ensina muito, tá? A Amanda, a gente começou a trabalhar juntos em 2018, eu na gestão, ela com toda a parte e a bagagem técnica. Com relação as doutoras, né, elas falam com relação a um município de Curitiba e a gente trabalha com 399 municípios. Então, é uma realidade bem abrangente, cada município tem uma forma de encaminhamento diferente e a organização dos serviços é um pouco diferente. A Aline já fez uma fala sobre todas as ações da CESA, visando o atendimento da pessoa diagnosticada ou com hipótese diagnóstica de autismo. Eu acredito que não seja necessário a gente fazer essa fala novamente, né, doutores? Não. Certo. Então, eu fico aberta para perguntas, o que vocês gostariam de saber de encaminhamento. Eu só gostaria de fazer uma colocação que a gente apresentou na Comissão Intergestores Bipartite, com relação ao protocolo. A Amanda trouxe a questão das diretrizes, né, de atendimento, e a gente pensando o SUS, né, atendimento SUS, a gente trabalhou, desde o final do ano passado, a gente começou a trabalhar no protocolo, e a gente elaborou um protocolo de atendimento ao autismo, não especificamente sobre a aba, a gente deixou a aba também como um suporte, porque os profissionais pediam muito para nós sobre o projeto terapêutico singular, algumas questões bem técnicas, tá?
e a nossa organização com relação quando a gente precisa fazer uma contratação com o setor privado, que é o que a Amanda disse, né? A gente precisa ter claramente dos profissionais quem aplica a aba, quem está supervisionando esse paciente, quais são os objetivos e qual é, né, dos comportamentos alvos ou os objetivos do tratamento. Então, a gente vem organizando essas questões junto com a nossa Procuradoria-Geral também, que tem nos apoiado muito com relação a isso, e nos orientado também com relação a essas questões. E o protocolo foi apresentado para o CRM também na última terça-feira, né, para eles também fazerem fazerem suas sugestões, contribuições. Hoje a gente tem a reunião com o Conselho de Fono, tá, para a gente também apresentar o protocolo para eles, para que a gente consiga organizar os atendimentos de uma forma mais coesa no estado como um todo, tá? Obrigada, Débora. Gente, então está aberta a palavra. Quem quer começar? Já vendo que é a Renatinha. Eu estou me consultando. Assim, o que eu tenho percebido é que todo mundo, então, colocou o codinome ABA virou uma fórmula mágica e todo mundo coloca esse nome para tudo. Até com atendimento de fisioterapia. Para tudo. Então, assim, numa ação judicial, antes, eu acho louvável a atitude da doutora do Manual de Boas Práticas, acho que isso vai contribuir muito com o trabalho de todo mundo no comitê, mas, a princípio, por que está tramitando? Exigir o plano de trabalho e os objetivos específicos e as métricas de avaliação seria uma maneira de fazer com que esses profissionais... Porque, assim, se um profissional está empurrando um ABA, mas ele não tem muito conhecimento do que é o ABA de verdade, talvez ele vendo algo assim, ele vai falar, peraí que eu vou estudar esse negócio e eu vou ter que ter um objetivo para isso aqui. Então, de repente, talvez até uma forma indireta de fazer com que esse profissional busque mais informação e tenha um objetivo. A doutora acha que esse pode ser um caminho porque está em trâmite? Eu acredito que sim, a gente tem que levar em consideração as questões de sigilo de cada conselho, porque a gente tem um código de ética em aba, que muitas vezes pode não bater com os códigos de ética de cada profissão. Mas, basicamente, se a gente tem uma agência que provê fundos, ela também é um cliente. A gente fala que o cliente primário é o paciente, o cliente secundário é a família, o cliente terciário pode ser o provedor de fundos, seja a própria família, seja um plano de saúde ou através de alguma judicialização por um outro caminho, tá? Então, o que se precisa comprovar é que esses fundos estão sendo bem integrados. A extensão do compartilhamento de dados precisaria ser estudada com cada conselho, mas minimamente objetivos a serem alcançados, quais instrumentos foram utilizados e a evolução é extremamente importante e já acontece. Alguns planos de saúde pedem relatório mensal. O relatório mensal é um resumo dos objetivos que foram traçados. Se tem alguma atualização dos objetivos, é feito um adendo e fala sobre prognóstico. Então, a quantidade de horas, ela é planejada conforme a necessidade de cada paciente. E ela pode ser alterada para mais ou para menos, desde que justificativas clínicas plausíveis sejam apresentadas. Eu acho que essa é a grande questão. Esse tipo de métrica é fundamental. Em termos de auditoria, seria extremamente importante pensar o que seria possível para... A gente consegue comprovar que dados estão sendo coletados todos os dias, esses dados são gerados, são colocados em gráficos. E para isso poder mudar, os provedores de saúde, especialmente planos de saúde, têm que mudar a visão a respeito do tratamento. Que os planos de saúde pagam, por exemplo, por horas e horas de tratamento de psicólogo, sem dividir o psicólogo com o supervisor, e não existem horas para planejamento da terapia. Então, você entra numa clínica de aba, atende um paciente a cada 40 minutos, com sorte, 1 hora, troca, atende o dia inteiro. E quando que você planejou isso? Quando que você estudou esses dados? Se a gente conseguisse estabelecer uma forma de ter esses dois códigos e separar o trabalho do supervisor e do técnico, o que você consegue enxergar primeiro? Você tem mais horas do supervisor no início do tratamento e você consegue enxergar depois uma diminuição e estabilização dessas horas. Então, juntar as métricas de apresentação de objetivos e melhora, junto a fazer uma correlação com as horas de trabalho. Isso seria extremamente importante. Eu sempre cito o exemplo da Judicimed, que é um plano de saúde que, quando faz o credenciamento,
aceitou ter esses 2 códigos. Então, as métricas são bem específicas e o índice de alta aumentou muito. Amanda, eu lembro que foi falado na reunião passada também, em relação à definição de número de horas, que não poderia, por exemplo, o psicólogo definir o número de horas da fono. Exato. Como que a gente conseguiria fazer, estou pensando numa ação judicial, tá, Renatinha? Para a gente trazer esse planejamento, né? Porque muitas vezes a gente vai ter um pedido, às vezes até do médico, né? A gente vê o pedido médico. Quem tem né? poder de prescrição é o Pois médico. mas como é que a gente faz? Eles são Então, porque veja, o que a gente vê normalmente é um médico prescrevendo X horas de fono, X E às horas... vezes ele se vê obrigado a prescrever algo que pode nem corresponder com a realidade naquele momento. Então, eu não sei judicialmente como enxergar isso, mas uma coisa que eu tenho medo é o seguinte: quando alguém judicializa um pedido de tratamento, se busca judicializar tudo que vai ser possivelmente necessário a vida toda. Então, você coloca num laudo, não precisa de musicoterapia, lembrando que não é tratamento com base em evidência, ok? Mas para autismo. Não precisa de musicoterapia agora, mas já vamos pedir, porque se no futuro precisar, a gente não tem como pedir de volta. Então, vocês provavelmente recebem aba, fono, aba, não existe fono, aba. TO-aba, que também não existe TO-aba. Vai ter aba também, né? Daí tem fisioterapia com aba, terapêutico com aba, teratórios com aba, tudo com aba, hidroterapia com aba, ecoterapia com aba, para que você possa, sem precisar no futuro, pedir acesso a isso. Só que quando você vai somar essa quantidade de horas, não cabe no dia. E vale ressaltar que a quantidade de horas de trabalho não impede uma criança de fazer o que ela precisa fazer ao longo do dia, porque o tratamento feito de maneira correta provê o ambiente que a criança deve estar. A sala de uma criança de 3 anos tem que ser exatamente igual à sala da escola que ela deveria estar frequentando se ela não precisasse dessas horas de tratamento. Então, entrar nessa de achar que dar um tratamento que pode levá-la a ser independente no futuro é roubar o presente, eu acho que é a pior visão que alguém pode ter de tratamento. Então, acho importante ressaltar isso. Acho que a gente tem que sentar e pensar em alguma coisa, como que isso pode ser feito. A questão de plano de saúde. A gente tem que... A Judicimed é uma autogestão, é um mundo totalmente à parte e, assim... como a gente comparar faz... o mundo acadêmico com o real. Assim, a autogestão é o dinheiro do magistrado que eles definem como eles vão utilizar. É outro cenário, né? A questão da prescrição, autonomia do médico. Quem prescreve é o médico, né? A gente sabe que na prática, mas a orientação vem da equipe terapêutica, o médico acaba transcrevendo aqui, tá? Mas voltando a 2 casas, essa questão que apesar de ser ciência, é subjetiva da afirmação. Tem que ter o supervisor tem que ter isso, fulano pode, ciclano não pode, meu lado é melhor que o teu. O Conselho de Psicologia deve regulamentar e fazer essa afirmação. Aí você vai dizer, não, mas não é isso, porque nos Estados Unidos. Ok. Para fins jurídicos, eu estou dizendo. Para um juiz que vai olhar isso, e ele não vai entrar nesse mérito da ciência, que essa é melhor, essa é pior, porque vão vir pedidos diversos e vão vir estudos de alta ou baixa eficácia, o juiz não tem esse conhecimento, a gente não vai achar um perito que tenha. Então, talvez o conselho se posicionar nesse sentido vai levar o juiz a tomar melhores decisões. Seria maravilhoso, enquanto o conselho não disser a mesma coisa, os seus pares não estiverem juntos, as decisões dos juízes vão continuar sendo essas, autorizando outras técnicas, métodos ou ciências, que os profissionais vão prescrever. Então, a gente vai ficar enxugando gelo. Perfeitamente colocado, porque a questão é a seguinte, lembra que eu falei que muitas vezes o código de ética entra em conflito? Esse é um exemplo perfeito. O código de ética do psicólogo, lembra que a gente conversou uma vez, que diz que o psicólogo tem autonomia para tratar quem ele quiser, do jeito que ele bem entender, funcionando ou não. Eu tenho autonomia para fazer o que eu quiser. Mesmo que eu diga que foi a mãe que causou autismo, eu posso fazer isso porque eu tenho autonomia. O que isso significa? O conceito de autonomia não é isso. Na psicologia, esse conceito de autonomia deveria ser crime, mas essa é a minha opinião. Sim, mas a autonomia não é isso. A autonomia é responsável. A autonomia tem que responder a alguma coisa. Se você não está respondendo a nada, você não está tendo. E essa é a grande questão da nossa relação com o Conselho Regional. Esse assunto é um assunto difícil de tratar. Eu sou experto, eu tenho um pouco. Mas eu vejo tudo que precisa de tratamento tem que ser estabelecido no contrato. E não é o Conselho que faz isso. Quem faz isso é quem trata. Assim nasceu.
E o conselho administra depois que isso está estabelecido. Através de diretrizes de boa prática. Então, você vai observar isso. Né? Então, onde é que se faz isso? É quem vai tratar. Né? E quem vai tratar isso, em geral, é o Estado, através da universidade. Né? Elas têm a obrigação de estabelecer o que é isso. Para elas, tem os professores que fizeram a sua formação normal, né? Provaram que são professores dentro daquela área, fizeram sobre bancas das mais diversas maneiras. Né? Eu fui da área, então eu sei como foi fácil. Eu tive que provar que eu tinha que ser professor sem ser professor, né? Antes de ser professor. Então, aí você chega, e essa é uma discussão interna difícil e vasta. Eu sou de uma área muito mais prática, específica, que é a cirurgia normal, mas ainda com doente, dos mais diversos tipos. Esse tratamento serve para ela, mas não serve para ela. O mesmo problema, a mesma patologia, por causa da sua idade, por causa da sua função, por causa de uma série de fatores. Né? Eu tenho que ver, e isso a universidade tem que colaborar. O que eu sinto é que a universidade se afastou um pouco disso, né? Nesses anos últimos que eu tenho. Né? O próprio Ministério da Saúde, de repente, o Hospital Einstein e o Sírio-Libanês foram mais importantes que a universidade. Né? Isso é um absurdo que está acontecendo no governo. Né? Então, está faltando isso para poder dizer o que é. Então, fala que isso, esse tratamento dessa maneira, outro fala disso, e não tem um consenso. Se não tem um consenso, ninguém tem certeza. Então, há dúvida em tudo. Né? Então, a gente entende que há dúvida em tudo. Então, precisa isso. Né? E o Sistema Único de Saúde, que trata de paciente, pode ser insuficiente, pode não ter dinheiro, pode não poder comprar, como na minha área, a placa seria ideal, né? Mas os pacientes estão aí, estão sendo tratados. Né? Vou pôr uma bem específica, o hospital de clínicas não tinha dinheiro, e aí tiveram que colocar uma prótese nacional, né? E todo mundo dizia que era ruim, né? E conversando com o cirurgião que fez essas próteses no passado, ali, recente, não é muito antigo, dizia absurdo, eu estou tendo que fazer essa prótese porque o Estado não tem dinheiro, poderia pôr a outra que tem dinheiro. Aí, o que ele me disse há 3 dias, Tubânia, aquelas próteses estão indo bem. Não depende se o material é da Inglaterra, dos Estados Unidos, é do Brasil. Depende de quem está atrás e quem está fazendo. Depende dessa pessoa. Né? Então, são pessoas que são capacitadas. Né? Nós temos dúvidas quem são as pessoas. Né? Várias das discussões, daqui você está fazendo coisa absurda, o outro está fazendo coisa absurda, mas isso precisa ficar mais claro, né? Para que o conselho possa determinar que, a partir de agora, isso é assim, seja da psicologia, seja da terapia ocupacional, seja da fisioterapia, seja da psicologia, qualquer conselho profissional na área da saúde poder afirmar. Porque está confuso isso. Né? Eu estou chegando assim, né? Eu não pude ser a última hora, eu estava no concreto, mas está confuso isso. Né? A juíza não tem condições, a advogada ali não tem condições de judicializar, né? Quando determinadas coisas tem que fazer, dane-se, como é que vão fazer, da onde vão tirar o dinheiro. Quer dizer, não fizer, morre. Né? E aí o paciente aí, desse tipo, é muito difícil. Né? Então, só tendo tratamento e sendo uma coisa que não é uma doença, que vamos inventar um remedinho, que ele vai tomar esse remedinho e está resolvido. O autismo não é assim, né? Então, você vê que tem vários meandros. Né? Então, isso me preocupa, assim, né? Médico, representante do conselho, e tem gente lá muito importante estudando essas coisas assim, né? Mas essa é a grande dúvida, né? A evidência. Então, se nós não tivermos evidência, nós sabemos que a evidência nasceu da minha experiência em um cara. E a melhor tese do mundo seria o câncer, desde câncer de próstata. Se você tomar esse remédio cura, pode ter uma página no meu ancestral, mas realmente aconteceu. Ele curou, aí passa a ter evidência. Né? Então, nós estamos em um problema que muitas das evidências ainda não existem. Né? Então, mesmo que você está falando assim, aquilo que tem evidência é aquilo, não pode fugir daquilo. Né? Por enquanto não tem uma definição de alguém
encontrou uma forma melhor de tratar isso, de evitar que aconteça. Por isso né? que as diretrizes de boas práticas podem ajudar nisso. Isso. Reiteradas vezes, o Conselho Regional de Psicologia se negou a escrever notas técnicas a respeito de treinamento. Planos de saúde procuram o CRP há quase uma década, dizendo Teratogs com AB existe, isso existe, e o Conselho entrou em contato comigo, na época eu fazia parte da Comissão de Psicologia Clínica do Conselho, cargo que eu abri mão depois dessa, existir. Sua profissão é? Eu sou psicóloga, de licença profissional. Só. E chegou um ofício de um plano de saúde com uma lista de tratamentos que não existem na prática, mas eles eram obrigados a custear de forma emergencial. Chegou para o conselho não sabia como responder, ele pediu para escrever, escrevi o ofício. Respondi, entreguei para o jurídico, e quando deu o prazo, eu liguei e falei, e aí, saiu do jurídico? Não, e jamais sairá. Dentro deste conselho não se determina o que o psicólogo faz, porque o psicólogo tem autonomia para trabalhar. E essa é a grande questão. Mexer com isso não é algo que vai ser tão fácil. Por outro lado, eu entendo que as prescrições ainda vêm de médicos para você tentar segurar de alguma forma essa capacidade de decisão descontrolada, né? Tem parâmetros específicos. Por outro lado, eu não vou e não posso prescrever qual é um neuroléptico específico para esse caso. Mas uma pessoa que estudou medicina e não estudou a minha área prescreve o que eu tenho que fazer, entende? Então, é muito fácil você falar de interdisciplinaridade tendo uma barreira bem grande numa área só. Qual que seria, então, na visão da doutora, quem deveria prescrever? O fonoaudiólogo teria que dizer quanto tempo de fonoaudiologia precisa, a psicóloga tem, e assim. Exato. Eu acredito que o primeiro caminho seria o profissional responsável pelo diagnóstico, que por questões de diagnóstico diferencial, de comorbidade, a gente entende que tem que ser na neurologia, na psiquiatria, muitas vezes, que esse profissional, dando o diagnóstico, encaminhe para terapias com base em evidência. E os profissionais dessas áreas determinem baseados na sua própria expertise. Acho que esse deveria ser o caminho. Só para terminar, assim, exatamente desse sentido. Então, a gente vai... isso, na minha opinião, tem que ser muito mais fechado. Né? Eu sou psiquiatra ou eu sou neurologista, eu identifiquei o problema, eu acho que tem que ser cuidado, tá? Porque precisa. Então, trata. E aí, para onde eu vou encaminhar? São as pessoas que estão ligadas para isso. Nós fazemos isso dentro da medicina, né? Dentro da medicina, muitas vezes nós não mexemos, nem mexemos no paciente, né? Nós temos que ir da área tal, não vai ser resolvido dentro daquela área. Né? Porque isso, quando se perde o paciente, né? A hora que eu determino a regra e se perde, né? Nós temos uma medicina complicada. Né? A Constituição de 88 errou aí. Né? Ela errou, porque ela tinha que ser estadual. Se você é privado, o problema é seu, é privado e vire-se como se quer. Né? Saúde não pode ser assim. Né? Saúde ela está dividida entre suplementar e é uma coisa só, é saúde. Então, quem determina a norma seria, nós estamos 220 milhões de pessoas. Né? Então, nós fazemos exclusão de pessoas. Isso é sistema de saúde que exclui pessoas. Tá? Então, eles não tiveram a coragem. E eram pesquisas. Não tiveram a coragem, por quê? Para eles é diferente. É simplesmente da maneira mais rudimentar possível foi feito isso. Né? Porque senão estaria bem. Eu, principalmente. Eu, como médico, formado, 60 anos, eu ia brigar lá na frente. Tá? Agora não. Como eu tenho meu plano, eu resolvo meu... Então, a saúde, principalmente no autismo, que é uma coisa muito vasta, né? Grande, né? Todo mundo conhece, tá? Alguma família que não tem filhos autistas, todo mundo conhece. Né? Isso é uma coisa... Não sei qual é a porcentagem. Uma a cada 44. Especialmente em crianças de 8 anos, 1 a cada 44. Então, isso é um problema muito maior do que nós estamos fazendo. Muito maior. Né? Então, é que tem tanta coisa, então, isso, como está sendo resolvido de alguma maneira, está sendo forte. Então, eu quero ajuda por colocar isso. Para isso ficar claro que é com falta da Renata. Minha pauta foi a minha pauta. Ele levantou, mas quem disse sim foi a doutora Luciana. Eu estou com a Débora e a doutora Ana com a mão levantada. Débora, por favor. Tá.
Eu agradeço as contribuições, tá, que vocês nos fizeram. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a nossa prática aqui enquanto gestão, e eu acredito que nós, né, da gestão aqui da saúde, né, do SUS, e vocês, né, todos os senhores que são, né, que estão ali fazendo todas as decisões judiciais, a gente também objetiva a mesma coisa. A gente gostaria, de fato, que o paciente seja atendido e atendido com qualidade, tá? No final do ano passado, a gente começou a ter mais contato com todas as demandas judiciais com relação ao autismo, e a gente começou a ir caso a caso, fazendo busca desse paciente, identificando onde ele estava sendo atendido, isso no estado como um todo, em todas as ações que passaram por nós, tá? A gente está acompanhando em torno mais ou menos de 80 pacientes. O que a gente identificou? Primeiro, a gente conseguiu identificar a questão da prescrição médica, que já foi bem falada aí, que a gente precisa talvez avançar um pouquinho mais nesse sentido. A gente identificou as questões das avaliações, tá? Que a gente precisa sim fazer um diagnóstico diferencial, a gente precisa que também tenha a indicação do grau ou do nível, seja lá qual o termo que, né, seja utilizado. Habitualmente a gente precisa utilizar o nível, né, o termo nível. E a gente começou a trabalhar numa outra linha de frente, que é a organização da operacionalização da prestação de serviço, tá? Tanto com relação à questão do que a gente precisa de efetivamente pagar, quando vocês apresentam para nós uma demanda que cumpra-se um imediato, e quanto dos nossos pacientes que estão sendo atendidos na rede sem a judicialização, tá? A gente desenvolveu esse protocolo, talvez seja interessante se a gente pudesse apresentar a vocês, que eu acho que vai auxiliar, não neste momento, é claro, mas assim, vai estar auxiliando vocês na tomada de decisão, para vocês entenderem, então, enquanto gestão, o que a gente tem trabalhado e a organização desse paciente, tá? Seria bem importante, Débora, se a gente puder marcar um dia para você apresentar. Isso, a gente apresentou para o CRM, a gente apresentou na Comissão Entre Gestores Bipartite, então, que são os gestores lá dialogando, e a gente também está apresentando para os conselhos de classe, para eles também apreciarem e também fazerem suas contribuições, suas sugestões, que é um documento realmente que a gente gostaria que seja construído em conjunto, porque o trabalho e a demanda pertencem a todos, tá? A gente poderia estar apresentando, e uma questão, talvez, se os senhores pudessem estar pensando, que é algo que a gente tem identificado, muitas vezes os pacientes estão sendo atendidos na rede, tá? Algumas mães, a gente identifica isso com frequência, elas optam a sair do serviço da rede, dos serviços que estão sendo atendidos, aguardando a decisão judicial, para que eles consigam ir via particular. E isso acaba gerando uma desassistência em alguém que está sendo assistido. Tá? E isso nos preocupa muito. Nos preocupa enquanto gestão e nos preocupa com relação ao cuidado desse paciente, tá? Então, a Aline já apresentou as nossas linhas diferentes, a gente tem trabalhado muito em educação permanente, a gente tem trabalhado na construção desse documento para a gente organizar todos os atendimentos, tanto quando são, mesmo que sejam ou judicializados ou não judicializados, e talvez a gente possa apresentar, a gente vai estar aqui à disposição. Eu não sei se eu posso contribuir com alguma coisa, ou é melhor vocês irem perguntando e a gente vai falando, né? Débora, eu sei que não tem a ver com o tema, mas eu vou aproveitar que você está aí para fazer uma pergunta bem rápida. Tá. Você também está na área e estaria à frente do protocolo para o tratamento de TDAH? Não, a gente tem que lembrar que são questões diferentes, tá? TDAH, ela é saúde mental. Mas você não teria como trazer isso também numa apresentação para a gente, que vai ser o nosso próximo tema do comitê, não? Tá, as meninas que trabalham na saúde mental, eu posso levar para a coordenadora isso da saúde mental, que é a Suelen, e a gente pode já estar apresentando isso, conversando com ela, tá? Tá bom. TDAH não está. Isso, a gente está na pessoa com deficiência, onde está sendo atendido os autistas. Tá. Doutora Ana? Desculpe, Débora, mas o transtorno do espectro autista e o TDAH fazem parte da área mental. Sim, sim. A gente tem, assim, um marco legal de 2012, tá? Que a gente tem uma lei federal, a Lei Berenice Piana, que é conhecida, em que
A pessoa com o transtorno do espectro autista, ela, a partir, com a finalidade legal, ela é considerada pessoa com deficiência, tá? Então, ela migra na gestão do Ministério da Saúde, tanto na gestão do Estado, da saúde mental, para a área da pessoa com deficiência. É uma questão legal. Eu sei que é um paciente que transita nas duas áreas, né? Ela transita na área, o paciente da pessoa com transtorno do espectro do autismo, ele transita também na área da saúde mental, em especial com os casos mais, com o nível 3, né? Quando a gente tem também as questões de comportamento agressivo. Mas eles estão também previstos, os CAPs estão previstos também na linha de cuidado do Ministério da Saúde, publicada, como um ponto de atenção, tá? É uma questão só de organização legal. Esse paciente, a gente identifica, quando a gente vai fazer a busca, paciente por paciente, busca ativa desses pacientes no estado como um todo, a gente identifica que eles estão sendo atendidos em unidade básica de saúde, quando é nível 1, a gente identifica que eles são atendidos em CAPs, especialmente os CAPs-I, tá? E eles são atendidos também em APAES, tá? Dependendo do que vem junto, né, das comorbidades. Doutora Ana, a realidade que vocês vivem em Curitiba é um pouquinho diferente da realidade do estado como um todo, tá? A Curitiba faz tem o programa da OMS, tem um ambulatório específico que trabalha desta forma, né? Alguns profissionais desse ambulatório trabalham desta forma, que é um pouquinho diferente da realidade como do estado, tá? Eu não sei se eu atendi a sua dúvida, doutora Ana. Acho que é uma questão legal, depois. Isso. O TDAH, ele não tem nenhuma legislação que indique ele como uma pessoa com deficiência, tá? Então, ele está abarcado na política da saúde mental. Então, a gente precisa dividir nas políticas, tá bom? E aqui eu estou representando a pessoa com deficiência. A gente não vê o autismo como uma deficiência, né? Alguns deles só que têm deficiência intelectual. Mas tudo bem, é uma questão legal que eu acho que eu não... É importantíssimo a senhora ter tocado nesse assunto, né? Porque a gente tem uma lei recente, tá? Lei estadual daí, tá? Uma lei recente em que coloca assim, uma vez diagnosticado com autismo, com esse laudo médico, ele não precisa fazer novos laudos como um autismo. É claro que é uma condição crônica e a gente sabe que mesmo que ele tenha melhora nos sintomas, ele vai continuar com esse diagnóstico, tá? Mas a gente sabe também implicações legais que tem isso, benefícios, né? A gente sabe também o outro viés. Então, toda vez quando um médico faz o diagnóstico lá e coloca, olha, ele tem um diagnóstico, de autismo, tal, ele também consegue recorrer a outras políticas públicas, né? Diferente da assistência social, né, no caso. Ou os benefícios e tudo mais. Diferente do TDAH, que ele, então, uma vez diagnosticado... Tem mais recursos, né? É interessante você falar sobre isso, porque alguns pacientes chegam no nosso consultório pedindo o diagnóstico de TEA porque tem benefícios, né? Exatamente. Mas, e isso verdade, que a gente tem que cuidar, isso. Na verdade, assim, eu acho que o dinheiro manda em tudo, né? Parece que o dinheiro fala mais alto em tudo, né? Bom, de uma forma ou de outra. Na verdade, assim, o doutor Sobania estava falando de uma forma, acho que muito certeira, né, em relação aos conselhos, e eu e a doutora Fernanda estávamos discutindo aqui em relação sobre isso. Então, eu queria chamar muito a atenção de todos os doutores que estão aqui, todos os juízes que são excelência, né, sobre algo muito importante, número de horas de aba. Então, eu não posso exaustar uma criança com 40 horas de aba. Acho que a Fernanda vai falar um pouco mais até para vocês sobre isso, porque na prática diária isso se torna impossível para a criança e para a família. Quer falar um pouquinho? Muitas vezes a família, né, acaba sendo até mais impactada, até em ordem social, financeira, por conta disso, não só pelo custo da própria terapia, mas também porque um dos cuidadores acaba sendo sobrecarregado, os outros filhos acabam tendo problemas também por ausência de cuidadores. Então, a gente tem que pensar em todo aspecto social que também vai impactar na vida dessa criança, porque é importante que ela tenha uma família estruturada, que ela tenha convívio familiar para ela poder evoluir. Mas, enfim, uma outra coisa que eu gostaria de falar
foi dito, né, sobre a questão dos juízes muitas vezes serem leigos no assunto e não encontrarem peritos para poder validar aquilo que está sendo dito, está sendo solicitado, né? Pelo Núcleo de Apoio Técnico aqui do Hospital de Clínicas, nós já emitimos 111 notas técnicas para a Justiça Estadual, no caso, né? A grande maioria delas referentes ao tratamento de autistas. E também se falou a respeito dos níveis, né? Em condicionar nível, tal. Isso é muito complicado, porque, primeiro, não é uma classificação fixa. Então, conforme aumenta a demanda social daquela criança, ela pode ter, sim, uma migração de níveis. E também o tratamento vai influenciar. Então, se você tem uma criança que ela teve diagnóstico precoce, que ela recebeu o tratamento adequado, que a família engajou nesse tratamento, ela foi bem manejada, ela pode trazer pouquíssimos sinais no futuro, né? Como a Amanda sempre fala também. E o que acontece? Se eu tenho essa mesma criança que ela não tem acesso aos tratamentos, mais tarde ela pode ser encontrada como um nível de maior gravidade. Então, assim, a gente não pode condicionar tudo apenas ao nível. Todos eles deveriam ter direito a ter acesso ao tratamento, independente do nível, porque isso pode ser modificado se ela não tiver esse acesso. A gente está vendo que o rumo da reunião está direcionando para algo que deixou a gente um pouco mais preocupado. Não, eu acho que eu falei, né, a questão dos níveis, eu não sei se alguém lá na sala quer falar, mas assim, não, de forma alguma, tá? É uma questão de organização nossa, tá? É uma questão de gestão também. A gente tem o que a gente tem solicitado e orientado, foi por isso que a gente desenvolveu e construiu em conjunto o protocolo, para que a gente tenha claro os comportamentos-alvos, tá? Que eles vão ser atendidos e trabalhados, tá? Oi, desculpa. Neurologista participando? Existe algum neurologista que esteja participando desse protocolo? A gente apresentou nessa semana para o nosso Conselho Regional de Medicina, tá? Para eles estarem fazendo suas sugestões, contribuições. A gente tem na nossa equipe, não na nossa divisão, mas a nossa equipe aqui da nossa departamento aqui como um todo, a gente tem pediatra, que também revisou o protocolo, tá? E a equipe de saúde mental, que tem psiquiatra, tem psicólogo, tem uma outra, né, tem assistente social, que também revisou o protocolo. Como eu disse, a gente está fazendo esse protocolo em conjunto, tá? Nós fizemos uma oficina, para a parte de AB em específico, a gente fez uma oficina exclusiva, né, para a gente trabalhar toda a construção do projeto terapêutico singular. Quais são os principais, os pontos mais importantes que a gente precisa ter, todos os instrumentos. Então, eu acho que está sendo um protocolo que está sendo... a gente vai apresentar no conselho de classe hoje também, para o conselho de fono. Então, a gente já entrou em contato com o conselho de psicologia também, para a gente estar fazendo a apresentação, para os conselhos de classe como um todo, tá? A gente já entrou em contato. Em a gente já conseguiu fazer essa fala, outro a gente vai fazer hoje, o CREFIT a gente também já está agendando. Se você me permite, doutora Ana e Fernanda, pensem junto comigo. A gente pode, então, marcar, quem sabe, essa apresentação do protocolo aqui no comitê, e a doutora Ana e a Fernanda veem quem vocês querem trazer da equipe de neuro. Acho que doutora, se vocês gostariam, vocês enquanto instituição do HC, se vocês gostariam de apreciar esse protocolo antes, fazerem suas contribuições, a gente não diagramou, a gente ainda não publicizou ele, porque justamente a gente quer ter essa segurança técnica, tá? Eu sou psicóloga, a nossa coordenadora é fisioterapeuta, a gente tem um TO na equipe também, a gente tem outra categoria profissional, mas se vocês conseguirem também fazer as suas pontuações, a gente coloca vocês como revisores, pode ser, do texto, a gente está aberto para isso, tá? De forma alguma a gente gostaria de estar excluindo, né, o HC. A gente foi nos conselhos de classe, que são os nossos órgãos de referência, né? Assim como foi discutido no CRP, que o Conselho de Psicologia também deveria se posicionar. Então, a gente foi nos conselhos de classe. A gente só vai falar uma questão importante, tá? A gente não está mandando para validação, então a gente não é um projeto de pesquisa, eu sei que vocês pensam nessa linha de raciocínio de pesquisa. A gente está organizando, como é função nossa, né, enquanto gestão,
proporcionar para os nossos profissionais de saúde documentos que fazem a organização que possam auxiliar eles na organização dos sistemas do sistema, né, dos pontos de atenção da rede. Eu não sei se vocês gostariam de falar alguma coisa, se vocês puderem. Então, uma data daí, Débora, tá, doutora Ana e Fernanda? Tá. Depois, se vocês puderem passar o contato delas para a gente falar em particular com elas, tá? Isso, e daí a gente apresenta. Eu acho que esse protocolo vai auxiliar tanto o judiciário, isso foi conversado com a nossa PGE também, foi conversado com o grupo do núcleo de judicialização da SESA, da importância de ter um documento norteador, né? É uma ansiedade tanto da equipe técnica do município, quanto de todos os profissionais que estão envolvidos nessa situação. Tá? Eu só gostaria, antes de apresentar esse protocolo, que tivesse sido apreciado pelos conselhos de classe, tá? Para que quando a gente pudesse apresentar para o Poder Judiciário, para todos os senhores, a gente tivesse a segurança de que a gente teria algo realmente aplicável a todos, e que a gente tivesse... na CIB a gente já apresentou e já deu tudo certo, então, quanto gestão já está tudo certo. A gente só gostaria, então, de fazer só esse parênteses, tá? Para que a gente não apresente um documento que vai ser mudado depois e por alguma sugestão de algum conselho, tá? Ótimo, eu entro em contato contigo depois, Débora, e daí, por favor. Você vai me dizer. Isso, e o contato das doutoras ali também, que a gente também tem o prazer de acolhê-las nessa demanda, tá bom? Gente, mas quem tem mais alguma pergunta? Eu pensei aqui numa situação, né, em relação quando a doutora Débora ali falou sobre a questão de equiparar a pessoa com autismo à pessoa com deficiência, né, e isso foi visto como um grande progresso, por conta dos benefícios sociais. Mas uma coisa que talvez a gente não perceba num primeiro momento é que a partir do momento que você equipara com deficiência, a gente vive num país em que as pessoas... quando uma pessoa com deficiência, numa família muito pobre, recebe um benefício, toda aquela família se torna dependente daquele recurso. E o que me preocupa a longo prazo, e é claro, como o doutor Sobania, pegando carona ali no doutor Sobania, que expôs uma série de preocupações que extrapolam um pouco a esfera do comitê também, né? Mas assim, é que a partir do momento que a gente fez isso, talvez a gente não tenha emancipação dessas pessoas de fato. Porque tanto a família e o sistema vai se organizar para manter a pessoa nessa situação. Então, você vai organizar, porque assim, todo mundo ganha dinheiro com o diagnóstico. A clínica que vende o ABA, que não é ABA, e que não emancipa, ganha. A família que tem a pessoa com autismo, que passa a depender daquele benefício, que aquele benefício passa a somar na renda familiar, muitas vezes pode ter um conflito de interesse entre ele ser autônomo, de fato. Né? E não estou fazendo nenhuma crítica... É uma questão que a gente vê, né? Eu como procuradora do município, acabo tendo contato com um público muito grande. E eu percebo o desespero das pessoas, né? Porque a primeira porta que elas batem quando corta qualquer benefício é a nossa, né? É a da assistência social do município. E, às vezes, em situações até... Geralmente, quando tem alguém muito exaltado em algum departamento da prefeitura, eu sou chamada para ir lá. Então, geralmente, assim, antes de chamar a guarda para remover a pessoa, eles me chamam para conversar. E daí, por não sei, alguma espécie de talento desenvolvido com o tempo, eu acabei desenvolvendo técnicas muito boas de bate-a-sopra que funcionam para acalmar pessoas muito revoltadas. Então, atendo, né, familiares de pessoas nessas condições, assim, que não podem estar sem benefício. Então, a preocupação é assim... A metodologia ABA, quando bem aplicada, posso chamar de metodologia? Ciência, né? O método científico, enfim, o ABA, quando aplicado, ele pode resultar na emancipação completa desse paciente. Quase 47% dos casos, o artigo seminal de ABA, que foi replicado algumas vezes ao longo da história, que é recente, de 50 anos, mas na história é uma vírgula, né?
mostrou que por volta de 47% das pessoas que recebem tratamento intensivo precoce, com base em evidência, com envolvimento da família e da escola, podem ser independentes. O restante apresenta melhora, mas dentro do espectro da independência. Porque daí, assim, né? Com independência, ele sai do diagnóstico? Não. Não sai do diagnóstico, mas alcançam independência. Sair do diagnóstico não existe. É crônico, então. Ele não sai do diagnóstico, mas, enfim, quando a gente equipara a pessoa com deficiência, por mais que ele seja autônomo e ele consiga ter um trabalho, ser um médico, um advogado, enfim, que ele consiga exercer uma profissão e ser autônomo, ainda assim, ele vai continuar sendo pessoa com deficiência. Né? Então, eu acho que não é uma questão de mudar o diagnóstico, mas a partir do momento que a gente fez essa escolha de equiparar a pessoa com deficiência, a longo prazo, a gente vai saber qual o resultado que isso teve como incentivo, de fato, em todas as estruturas econômicas que circundam essa pessoa. Né, e que vivem desse mercado, porque, né, é um mercado, como tudo. Então, me parece que, não sei, a gente vai ter que avaliar lá na frente qual foi a consequência disso, inclusive nas famílias mais pobres mesmo. Até porque é muito cruel, porque assim, elas estão já excluídas. Já são a camada mais vulnerável da população, tendo uma pessoa com deficiência na família ainda mais. E a gente pode separar em dois polos. Num centro como Curitiba, você pode enxergar e questionar como o dinheiro, tanto público como privado, está sendo investido. E no interior, o que mais se propaga é colocar nas costas das famílias a ausência do tratamento. Sem nem falar da educação, que carrega historicamente nas costas a ausência do tratamento adequado. É um desafio gigantesco, assim, né? Mas eu penso que, de repente, o comitê, porque tudo o que a Renata Pará falou a respeito dos conselhos e tudo mais, em questão de judicialização, depende muito do qual o valor que a gente vai atribuir para as evidências científicas em relação aos tratamentos. Quando o judiciário diz que ele vai conceder tratamentos com evidência científica, ele coloca a evidência científica como um padrão de julgamento. E nisso não existe essa ciência assim, essa ciência, cada ciência é uma só. Exato. Então, ele vai querer evidência científica. A partir disso, o judiciário, ele pode, ainda que os juízes também tenham independência e possam decidir de variadas formas, mas, de repente, o judiciário também possa ter as suas boas práticas em judicialização de saúde. Então, de repente, poderia ser uma sugestão, o comitê, junto com diversos profissionais, fazer um trabalho coletivo e ter alguma coisa em sentido de boas práticas e até mesmo de auxiliar o juiz nessas perguntas e nessas questões, por exemplo, de plano de trabalho, de objetivos, né, aproveitando o trabalho que a doutora já está fazendo ali de boas práticas, mas, de repente, a gente pensar em algo assim que possa orientar o judiciário. Orientar o judiciário de maneira... É o objetivo. Tornar um pouco mais objetivo. Esse é o objetivo do comitê. Podemos conversar sobre isso, doutora Ana e doutora Fernanda? Opa, desculpa, podemos sim, eu acho bem produtivo, porque a Débora comentou que nós somos mais, parece que, baseado em evidências, né? Mas temos também uma experiência grande, assim, eu posso ver se o doutor Sérgio pode participar ou não, junto conosco, e isso é bom. Eu acho que é muito válido mesmo discutir isso junto a vocês. Perfeito. Ótimo. A doutora Rafaela levantou a mão. Doutora Rafaela? Estão me ouvindo? Sim, sim. Então, bom dia, peço desculpas por não ter me apresentado antes, né? Eu sou a Rafaela, juíza substituta da primeira vara da Fazenda aqui de Curitiba, e eu queria só fazer uma colocação, de repente pedir um encaminhamento às doutoras, principalmente ali a doutora Ana, a doutora Fernanda. Vocês comentaram que fizeram bastante notas técnicas para o judiciário, nessas questões do autismo. Eu me informei agora, enquanto a gente fazia a reunião no comitê, pelo Tribunal de Justiça do Paraná, nós não temos no quadro do NAT, né, do nosso núcleo de apoio, nós não temos nenhum neurologista. Então, quando a gente recebe um pedido de tutela antecipada, de liminar, enfim, alguma questão que o juiz precisa decidir de forma urgente, nós não temos nem sequer no núcleo
para quem se socorrer, né? E aí eles me disseram ali que por algum período específico havia um encaminhamento de pedidos ao Hospital de Clínicas, mas não especificamente aos neurologistas, no geral, com as demandas gerais aqui, não é uma crítica a vocês de forma alguma, mas que houve muita falta de resposta, de modo que aí o tribunal parou de fazer o encaminhamento ao Hospital de Clínicas. O que eu queria dizer com essa fala? Se haveria alguma possibilidade, até que esse protocolo da CESA seja de fato publicado, exposto, etc., de nós, magistrados, conseguirmos um caminho com vocês para nos apoiar nessas demandas urgentes. Quando a gente tiver dúvidas pontuais, como, por exemplo, a respeito da adequação da quantidade de horas, né? Porque, pelo que vocês explicaram das 2 reuniões, cada profissional deve definir sua hora, mas aí o magistrado não tem condição, de forma célere, de colher se essas horas estão corretas pelo fono, pelo psicólogo. Que nós temos é aquele pedido ali pronto. E nós temos que decidir se aquilo é adequado. E, por vezes, a gente vai avaliar diante desse contexto que vocês nos explicaram, e a gente vai só visualmente bater o olho ali, vamos ver que está exagerado. Se a gente consegue ter um caminho com vocês para essas demandas, que eu digo aqui em nome agora da Justiça Estadual, como representante do TJ aqui, que nós não temos tantas demandas assim, são situações pontuais. Tá? Se haveria alguma forma de tentarmos alinhar, não precisam me dar uma resposta agora, mas de repente um contato, até a publicação desse protocolo. Desde já, muito obrigada. Resposta. Temos um núcleo de apoio técnico aqui do HC, e ele centraliza esses pedidos e ele nos envia de acordo com a especialidade, né? Fernanda, eu vou interromper só um pouquinho. É que esse núcleo, ele funciona para a Justiça Federal. A gente está falando da estadual, que não, e a doutora Rafaela está na estadual. Não, mas é da estadual que eu estou falando, que ela perguntou, ela disse da ausência de resposta. Ah, tá. É porque o convênio com a estadual eu acho que acabou já há alguns 2 anos. Existe o convênio do núcleo de apoio técnico, só que o que acontece? Com a pandemia, a gente precisou deixar alguns períodos de tempo fechado para receber novas solicitações. Justamente, né, todo mundo entende a questão da própria pandemia, que os profissionais, até mesmo da neurologia, estavam atendendo UTI Covid, né? Agora que a gente teve uma normalização do serviço, o que acontece? Também começaram a chegar muitas notas técnicas. Por semana, a neuropediatria aqui recebia 6, 7 pedidos novos. E o que acontece? Nós não temos nenhum profissional que seja destinado só para resposta de nota técnica. Então, a gente não dá conta, porque aqui, por exemplo, no Centro de Neuropediatria, são 2.500 atendimentos mensais. Nós somos 6 neuropediatras, então a gente responde no tempo que dá. E muitas vezes não consegue tempo hábil para responder e não consegue nem mesmo cumprir os prazos, né, que são emitidos pelo juiz. E mesmo assim, a gente respondeu 111 notas técnicas nos últimos 2 anos. Então, assim, por conta disso, talvez não seja tão célere e não esteja mais sendo mandados processos para a gente, né? Mas, assim, a gente pode pensar no que pode ser feito para tentar auxiliar vocês, porque a gente sabe que são coisas muito técnicas, são casos muito específicos, cada processo tem, em média, ali 400, 500 páginas que a gente precisa analisar. Mas a gente pode pensar em alguma forma, né, de poder auxiliar, receber os trechos mais específicos. Ou, de repente, do processo. se vocês mandam assim para a gente, assim, ó, quero saber pontualmente isso. Isso. É mais fácil para a gente. Porque quando vem para nós, para fazer um parecer, a gente leva o tempo que a gente usa para emitir é muito grande, porque a gente tem que entender todo o processo. Já chegou processo para mim em que eles alegavam que era por uma herança, não é autismo, que eles alegavam que o tumor fez com que o pai tivesse uma conduta inadequada de oferecer uma quantia enorme à nova esposa, à segunda esposa. E eles trouxeram, o advogado colocou no processo que o tumor no lobo parietal trazia disfunções mentais, que é uma coisa que para o neurologista é absurda. Eu fui atrás da referência, achei o livro num sebo, e daí ele pegou o quê? A página da direita estava escrito lobo frontal, e a da esquerda estava escrito o texto embaixo parietal, né? Então, o advogado agiu de má fé,
foi uma má fé do advogado. Mas você veja só, eu tive que ler 200 páginas, diferente de vocês que estão habituados nessa leitura mais específica, tive que ir atrás do tempo para poder provar que eu estava correta, que não era o lobo que fazia Mas aquela isso que é na área específica da medicina. Então, quando a gente for fazer os encaminhamentos, tem que pensar no escopo da prática de cada um para poder fazer um encaminhamento correto e usar de forma adequada. Isso aqui que a gente pode fazer, Rafa, acompanha aqui comigo, doutora Ana e doutora Fernanda. Eu tenho conversado com o doutor Marcelo, que coordena o NatJus no HC, para a gente mudar alguns encaminhamentos dentro do NatJus, né? Um deles seria que talvez para esse caso do TEA não funcionasse, que é fazer um parecer bem robusto para que servisse para vários casos, né? Para a gente não precisar ficar acionando o HC em cada um dos casos. A gente pode conversar se isso caberia dentro do TEA. Eu acho que talvez fique um pouco complicado, mas a gente pode pensar em alguma coisa assim. E a outra ideia seria mais ou menos isso que a doutora Ana falou, respostas rápidas, né? Que o juiz encaminhasse um questionamento, eu quero saber isso, eu não quero que me faça um parecer com tudo, não. Eu quero que me responda especificamente isso. Então, de repente, a gente está marcando essa conversa com o doutor Marcelo, acho que em breve, nas próximas semanas, a gente deve ter essa conversa. Eu poderia chamar vocês também para conversarem, para a gente trocar ideias e ver como que a gente podia encaminhar, pode ser? Até porque a nossa especialidade é uma das mais requisitadas, o doutor Marcelo vai confirmar isso. Eu sei. E assim, muitas vezes vem um pedido para uma criança autista, por exemplo, e eles mandam o prontuário inteiro, desde que a criança ficou 100 dias na UTI neonatal e hoje ela está com 11 anos de idade. Aí, para a gente poder triar as informações que são realmente relevantes no processo, isso toma um tempo absurdo, assim, né? Então, para ser mais objetivo mesmo. E a gente tem uma sugestão, assim, junto ao CRM e com vocês. Essa responsabilidade é muito grande. Exatamente. Eu sei. Só uma sugestão, se as doutoras, então, para a gente conseguir alinhar nessa reunião que a Luciana está falando, se vocês teriam, então, por exemplo, não seria bem um protocolo que vocês seguem, mas assim uma orientação do que vocês precisam de documento, porque quando a gente recebe para pedido liminar, nós não temos normalmente assim tão vasta documentação. A maioria dos processos não vem com isso. Depois é que o processo fica tão extenso. Mas os que vierem, a gente também pode filtrar e orientar para a secretaria o que mandar. Então, o que é interessante, às vezes, vocês puderem dar essa orientação para nós. Rafa, isso Da é bem neuropediatria nós fizemos. Da neuropediatria, o doutor Marcelo tem a listagem, checklist do que precisa. Tem. Isso que eu ia dizer, Rafa, isso não foi para vocês, porque vocês não estavam mais no convênio do HC. Aqui a gente divulgou esse checklist, eles fizeram para algumas áreas, para cardio, para neuro, para pneumo. Então, em algumas áreas a gente tem um checklist do que a gente precisa pedir, que tipo de documento, que tipo de exame, para poder encaminhar para o HC, mas eu vou passar para você, tá? Tá ótimo, o da neuropediatria fui eu que montei até. Né? Daí você divulga para os colegas aí da estadual, tá, Rafa? Perfeito. Doutora Luciana, eu passei para o Laire, assim, um artigo que eu acho importante, quem tem interesse para lê-lo, da doutora Caterine, tem assim um resumão de autismo. Mandei também um artigo que é sobre o canabidiol e autismo, que está com o Laire, ele passa para vocês. E, por fim, o primeiro artigo do ABA, para vocês entenderem o que é o ABA, né? E é bem facinho, bem simples para se ler. Hoje a gente pega e já divulga no grupo, tá, gente? Fiquem atentos lá no grupo, a gente joga lá. Luciana, oi, Lu. Tá escutando? Tá. Não, eu vou aproveitar o assunto e eu vou direto ao ponto. Para nós, juízes, o que é que falta? Falta informação técnica confiável e de qualidade. É isso que falta, para nós decidirmos esses processos de saúde. Eu tenho alguma experiência, pouca, mas com o tempo vamos nos dando conta de certas dificuldades e é essencial. Tá? Então, quando eu falo em informação confiável, eu falo em informação técnica, eu falo em informação relacionada à área da saúde, obviamente, porque a informação técnica jurídica nós temos. Quando eu falo em informação confiável, vamos ser bem francos aqui, profissionais da área da saúde que sejam confiáveis, que tenham espírito público, principalmente nós aqui no Justiça Federal que atuamos somente no SUS.
né? Que possam nos passar a informação confiável de uma forma mastigada, digamos assim. Tá? Sem isso, a gente não vai conseguir qualificar e racionalizar essa jurisprudência, essas decisões na área de saúde, principalmente na área da saúde pública. Então, Lu, eu acho que esse trabalho do Paraná é fundamental, porque outro aspecto eu coloco também, o juiz ele tem que ter proximidade com o profissional da área da saúde, que é confiável e que está passando a informação para ele dirimir as dúvidas, tirar as dúvidas. Nós temos o ENATJUS, que é de âmbito nacional, nós não temos proximidade com os profissionais que atuam no ENATJUS. A gente é obrigado a aceitar aquilo que eles nos passam, através de notas. E, por vezes, essas informações, nós sabemos, elas são divergentes. Então, eu vou dar um exemplo. A questão de sistema de infusão contínua de insulina. A gente está tendo muitas demandas aqui. É um valor alto. E já tem avaliação da Conitec negativa. Eu conversei com o doutor Marcelo por WhatsApp para tirar as dúvidas. Isso me esclareceu muito. O doutor Marcelo, do coordenador do NATJUS, do HC. Então, eu vejo que esse acesso à informação, para nós, é muito mais fácil de ser viabilizado em âmbito regional e estadual do que em âmbito nacional. Essa proximidade. Oi. Doutora Suane, a gente está avançando no horário, a gente combinou que ia terminar meio-dia na última reunião, né? Mas só para finalizar, eu vou ver com a doutora Luciana também, mas talvez a gente possa fazer uma nota técnica para crianças com transtorno do espectro autista e encaminhar para vocês. Porque quando é pedido parecer para a gente já tem um basicão e depois a gente só adapta, né? Para algumas crianças para cá ou para cá, depois de fazer a leitura dos 500 páginas que vocês nos mandam, né? Mas eu posso ver com a doutora Luciana, da forma legal, eu falo com o doutor Sérgio e com a Fernanda, e nós três podemos emitir uma nota técnica que é assim para todo mundo em relação ao autismo. Exatamente. É isso que eu penso. A gente mastiga para vocês esses artigos que eu passei, eu posso fazer mastigado e mandar para vocês. Sobre canabidiol também, por favor, porque aqui a gente tem o artigo que eu mandei para Suane, o artigo que eu mandei para vocês está perfeito, canabidiol e transtorno do espectro autista. Esse artigo já está mastigado. Isso você tem. E assim, eu acho importante esse artigo e ele está sendo referendado por outros até, porque a gente fala aí para vocês por que é prescrito o canabidiol e que não existe nada dentro do ponto de vista científico para ser prescrito. Isso. Não, eu vou pedir, inclusive, porque a gente tem aqui do lado a Prate Dona Dulce, em Toledo, e uma das neuropediatras mais conhecidas aqui em Cascavel é consultora da Prate Dona Dulce. Quer dizer, tem conflito de interesse, tá? Mas claro, o que eu peço... se vocês quiserem também... Concluindo, né? Eu acho que a gente está tendo um delay entre eu e você. Eu acho que quando eu falo... Tá dando um atraso entre nós. Eu vou mandar também o artigo que uns alunos nossos fizeram, ficou muito bom, de epilepsia e canabidiol. Então, para epilepsia, sim, para autismo, eu acho que vai ter, sim, indicação, mas, por enquanto, a gente não tem evidências para a gente prescrever. Doutora Ana, então, para a gente dar um encaminhamento final, já que foi realmente combinado o horário na última reunião, eu pergunto para os colegas que estão presentes agora duas coisas. A ideia que a gente ficou nas reuniões anteriores é do próximo tópico já ser sobre TDAH, né? Por conta, a gente tem tido muita demanda para TDAH, metilfenidato, bastante, né? Dependendo da região, né? Tem alguns municípios que acabam fornecendo via SUS, então não tem judicialização. Aqui a gente tem bastante. Então a ideia era continuar. Então a primeira pergunta que eu faço, se a doutora Fernanda e a doutora Ana também participariam dessa de TDAH pela neuro? Essa foi até eu combinei com o Lari para perguntar o que vocês querem. Querem que eu dê uma aula de TDAH e medicamentos, e se vocês têm alguma demanda específica sobre o tema. Eu acho que seria TDAH e medicamentos, mas eu passo algum material, eu converso com a doutora pessoalmente depois e passo o que tem mais aparecido aqui de demanda, tá? E a gente trabalha em cima disso.
Então, eu pergunto para vocês, querem começar a próxima reunião avançando ainda um pouco mais no TEA? Eu acho que deve, porque eu acho que ficou no ar, assim, essa questão do protocolo, né? Se a gente avança ou não. É que o protocolo, a Débora disse que não seria para já, né? Ela precisava primeiro de uma resposta. Então pode ser o TDAH. Então vamos para o TDAH e daí acho que volta para o TEA, não tem problema nenhum em relação a isso, para assim que tiver, que a Débora deu ok em relação ao protocolo, pode ser? Tranquilo. Ótimo. Vamos fechar a data, então? Deixa eu abrir. De outubro, né? Outubro. Então, hoje é dia 2? Dia 2, perfeito. Dia 7 de outubro? Dia 7, pode ser? Pode, claro. 7 de outubro, então, às 10, no mesmo formato. Tá bom? Perfeito. Daí eu faço... Eu já tenho, acho que a gente dá aula disso, né? Então, eu já tenho pronto, daí eu só acrescento as necessidades de vocês. Fica bem tranquilo para nós. Colega, gente, quem está na organização, lembrem de mandar no grupo as perguntas que vocês querem para TDAH, tá? Suane, Rafaela, acho que o doutor Guilherme, quem está ali na reunião, lembrem de mandar no grupo, tá? Que daí eu faço para a doutora Ana e para a doutora Fernanda. Um abraço para vocês, então. Muito obrigada. Vocês também, gente. Um bom final de semana. Para vocês também. Tchau, tchau. 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 Ali.